O Coutinho ajuda a gente a organizar a parada. Grande Coutinho, bom dia, bem-vindo. Bom dia, lindão. Firme e forte. Eu que te pergunto. Você tá preparado? Zerado, lindão. Sabe por quê? O que aconteceu? A bateria de cobertura especial que a gente vai ter hoje. Pancada. Inclusive, essa fotografia da Penad, a Ká vai aprofundar daqui a pouquinho. Ela tá me ajudando no paralelo aqui pra ver o que há de notícia. Mas não é só isso, não. Tem PCI nos Estados Unidos, a leitura do PIB no primeiro trimestre, ADP, que é outra métrica de mercado de trabalho, vários drivers, como a gente gosta de falar, ou seja, direcionais possíveis para quem monitora o mercado. Espero que você esteja 225% para hoje. Então, se a porta do operacional travar, não tem nem o menor problema, né? Já fica qualquer aqui. coisa a gente quebra o vidro aqui. Vamos lá, Coutinho, dólar índice, bom dia. Bom dia, Cami, bom dia, meu moreno, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Olha só, antes de mais nada, rolagem do contrato futuro de dólar, lado direito, WDOM, de Marcelo Coutinho, número 25, tá bom? Vamos começar por ele. Olha lá, o Moreno me dando uma luxada. Pessoal, como o Leozinho comentou, baixa, tá? A gente perdeu um suporte extremamente importante, reconfigurado em função da troca de contrato. R$ 5,718. O anterior tinha um valor menor. Agora, o novo valor passa a ser R$ 5,00, cota 656, e a priori, perdendo isso daqui, a gente até tá sem referência. No gráfico de 60, próxima entrada, aí eu começo a passar pontos de day trade, tá bom? No caso do índice, o índice sobe como se não houvesse amanhã, mas você nota que pelo seu uma segurada, né? Então hoje, logicamente, tá no 0 a 0, mas ontem fez um hamburguinho, e aí sucessivamente. Então você vê que o mercado parou aí nessa região dos 137 mil pontos, levemente altista, mas você vê que perde força. Isso aqui é um grande candidato para uma virada. Então, vamos ficar atento, nas próximas entradas a gente vai falando, mas eu acho que, a priori, a festa começou a acabar. 9,4. Olha aí o Coutinho, que isso, hein, Leozinho? Tá quase o mensageiro do apocalipse na boca do gol de um feriado. Coutinho pega a corneta e diz: a festa começou a acabar. E você do outro lado? É difícil dizer que conceitualmente você está equivocado. É um Ibov cansado, é um dólar cansado. Vamos ver qual força os personagens demonstrarão ao longo das próximas horas. É a grande pergunta do pregão de hoje da nossa cobertura. Para onde vai o dólar? Interrompe a sequência de 8 pregões consecutivos de baixa? Para onde vai o índice? Interrompe a sequência de 7 pregões consecutivos de alta? Olha, pinta uma informação, outra, aqui no Financial Juices neste caso. A Ucrânia está pronta para assinar um acordo sobre minerais com os Estados Unidos já na quarta-feira. Uma fonte a par do assunto acaba de destacar para um dos veículos que o Financial Juices, agregador de notícias, monitora, e isso merece um destaque dentro do painel deles. Estamos monitorando também. Vamos lembrar que no fim do dia os países não têm amizade, não têm prazeres e nem paixões. O que os estados têm é interesse. E o interesse americano em relação aos ucranianos passa pela exploração de metais raros. Então, estaríamos diante de um quadro em que a Ucrânia, pronta para assinar um acordo de minerais com os Estados Unidos já na quarta-feira, certamente depositaria isso na mesa como a premissa para que Trump consiga o fim da guerra em relação a Putin, ao líder da Rússia. Mais uma informação aqui. Bom, enquanto a Ká está preparando o destaque mais qualitativo dessa Penad, está na hora da gente cumprimentar o Guilherme Cunha. Quem está mais cedo na programação já cumprimentou o Gui, já viu os primeiros racionais dele. Gui, a bola começa a rolar no gramado do mercado de futuros, você traz o seu olhar. O Coutinho está apostando num cansaço. Dólar... Ai, que sono. O índice também. Mas você, sono não tem nunca. Fala, Gui. Jamais, Raulzinho. E o Indião da massa, o famoso índice. Olha quantos eus que beleza, aí. Hein? Não, mostra pra galera. Aí isso o é Coutinho, muito bom. Faz de novo. Eu não duvido que consiga. Você que é um ícone do audiovisual, olha lá. É assim, ó. Pá, tá vendo lá? Um Gui Cunha e um Levate incomodam muita gente. 1001 Gui Cunhas e 1001 Levates incomodam muito mais. Olha o que você faz pra gente aqui, Coutinho. Vai, Gui! E você sabe o que isso indica, né? Bolsa pra baixo e um dólar extremamente duvidoso em dia de rolar. É o principal indicador que não tem nenhuma plataforma, inclusive, então tomem cuidado. O índice futuro, realmente um sinal de cansaço. Esse é o movimento técnico que ficou lá nos 45 do segundo tempo, né? A movimentação do recuo de preço veio exatamente
mais próximo do fechamento do leilão das ações, e no final das contas traz um prenúncio de que hoje não tende a ser um dia de alta forte, né? Ou lateraliza ou cai oficialmente nesse nosso pré-feriado. A briga da Petax, esse movimento do vencimento, Léo, deixa totalmente maluco / irracional a perspectiva de negociação do nosso câmbio, porém já acorda pressionado, né? Então não tivemos gaps, não tivemos nenhuma movimentação adversa, então é para baixo que a gente olha e tá lá, hein, Léo? O objetivo desse contrato M é minimamente R$ 5,50. Força dólar, força Brasil. Bom, vamos tabelar com a K, entender quais os highlights desse release da PNAD contínua no fenômeno do desemprego brasileiro. O chato da festa é sempre o Banco Central. Ele vê a atividade bombar, mas enquanto não há um ganho de produtividade capaz de fazer desse crescimento um crescimento sustentável e não inflacionário, o BC vai olhar com maus olhos e eventualmente sugerir aumento de juros. Estamos exatamente nesse ponto da história, com a Selic caminhando para 14,75 na maior parte das análises, e depois ninguém sabe o que acontece, mas em princípio basicamente pararia de subir e já começaria-se a especular queda. O mercado de trabalho é um dos principais pontos para serem monitorados nessa literatura, até porque o trabalho gera renda, que por sua vez gera consumo e eventualmente também maior acesso ao crédito, o que os economistas vão chamar de demanda agregada. Exemplo, eu ganho R$10 por mês e posso tomar 5 de crédito, então eu tenho R$10 como potenciais consumo, mais R$5 de crédito a contrair. Portanto, a minha demanda agregada está na faixa dos R$15. Para ficar nesse exemplo aqui, tosco, né, com esses números baixos que eu organizei. Se eu não contraio crédito, eu não tenho demanda agregada, eu só tenho a demanda. Meu potencial de demanda está em R$10. Então, terminologias específicas à parte, vamos para esse desemprego que cresceu de 6,8% para 7%. A notícia é horrível para quem perdeu o seu trabalho, obviamente. É muito ruim também para a atividade. Ruim para a renda dessas pessoas, para o consumo delas e para honrar as suas dívidas. Então, no fim do dia, as coisas são relativas. Isso é muito ruim. Você tem o desemprego aumentando e a tendência é de alta. Então a gente deve ver um número mais forte. Por outro lado, as coisas são relativas. Dentro do mandato do Banco Central, isso tende a aliviar a pressão inflacionária e, portanto, calibrar um custo de capital menor. Vamos conversar com a Camila Nascimento. É você, Cá. Vamos lá, então. A população desocupada cresceu 13,1% no trimestre, mas ainda assim recua 10,5% no ano. Já a população ocupada caiu 1,3% no trimestre e cresceu 2,3% no ano. O número de empregados no setor privado caiu 1% no trimestre, já o número de empregados com carteira assinada ainda dentro do setor privado ficou estável, enquanto o número de empregados no setor público recuou 2,3% no trimestre. O número de trabalhadores por conta própria também ficou estável no período. A taxa de informalidade foi de 38% da população ocupada contra 38,6%, número que foi registrado no trimestre encerrado em dezembro de 2024. O rendimento real habitual de todos os trabalhadores ficou em R$ 3.410, foi um novo recorde da série iniciada em 2012, crescendo nas duas comparações. Então, alta de 1,2% na comparação trimestral e alta de 4% na base anual para o rendimento real habitual, Léo. Obrigado, Cá. Temos 9 horas com 11 minutos. Bola rolando no mercado de futuros depois desses primeiros 11. Da faixa das 9, vamos ver se temos um direcional. O dólar valente, guerreiro, não entrega os pontos, quer continuar caindo, vai recuando 0,06, vai dizendo, deixa que agora eu se consagro. Vai buscando o terreno negativo dólar, quer pela 9ª edição de pregão consecutiva ficar no terreno negativo. Mas é um cabo de guerra forte, viu? É um cabo de guerra forte. Essa imagem aqui tá no jeito, Leozinho, dessa câmera aqui mais ampla? Você consegue mostrar a bancada, não? Porque é tipo um cabo de guerra. Enquanto a gente vai se preparando pro ADP, nós já temos 9,12, o ADP é a nossa próxima atração. O que eu quero mostrar para vocês na analogia é que como o mercado tá dividido, você vê que é um 0 a 0 dureza, vamos ver o Gui de qual lado vai ficar aqui nesse cabo de guerra. Mas seria mais ou menos assim, não sei se temos aquela. Temos, ó, temos. Tá vendo? Vocês estão vendo aí a nossa bancada? A Camila trabalhando aqui, uma profissão muito séria. O Coutinho, já não posso dizer o mesmo. Coutinho é o seguinte, dá a mão aqui. A Camila dá a mão aqui.
É assim que está o mercado. Eu sou o preço. O Coutinho quer puxar pra lá. Puxa pra lá, Coutinho. Cá, tem que ser forte. Puxa aí, ó. É assim que nós estamos, ó. E o dólar no 0 a 0. Gui, se você tivesse nesse cabo de guerra, você apertava o botão de compra ou de venda pro dólar? Mínima pro dólar. Dólar caindo 0,16. Ah, foi o Coutinho que deu tranco aqui, ó. Já guiou melhor o preço. Vai, Gui. Eu ia estar fazendo uma cosquinha na sua subaqueira pra poder quebrar essa lateralização aí. E eu acho que nesse cabo de guerra o Coutinho ia ganhar, né? Eu não ia pra lado nenhum, não. Eu fico imparcial, El Levate. Não me vem me colocar nessas buchas, não. Tá bom. Dessa aí você tá dispensado, então. Mas o dólar acaba de ganhar uma direção mais clara pra baixo. 0,15% de recuo. E o Indifut, você ouviu o Trio Los Angeles ao fundo? Porque o Trio Los Angeles colocou a ver aqui a virada. O Ibovespa Futuro também guerreiro, valente. Não quer de jeito nenhum encerrar essa sequência positiva. E é por isso que eu tô feliz hoje. É, presidente. Então vê se ajuda para o ambiente de negociações continuar favorável, hein? O Ibovespa Futuro avançando. Os vendidos de plantão decepcionados por hora. Os comprados felizes. 0,05% de avanço. Nós temos 137.465 pontos. Segura o Ibovespa Futuro também. E a curva de juros acentua o viés de baixa. Nós temos 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em média. Amigos, 9h13, estamos inaugurando a segunda cobertura especial do dia. Vem aí os dados do ADP lá nos Estados Unidos. A segunda métrica de mercado de trabalho para a gente considerar numa semana que traça o filme da atividade americana neste recorte do emprego. A primeira foto saiu ontem com o relatório JOLTS abaixo das expectativas e com uma observação cronológica. O JOLTS abraçou o mês de março. O ADP abraçará o mês de abril. Leozinho, cuidado, você está emocionado, hoje é dia 30, não tem como a ADP abraçar abril se nós estamos no último dia de abril, tem sim senhor. Os dados do ADP consideram o mês 4 consolidado e o último dia não impacta essa métrica. Então nós agora já vamos pisar no mês de abril. O mês de abril como é que é mesmo? O mês de abril é aquele que começou basicamente no dia 2... com o tarifaço do Trump, esse mesmo. Esse mês de abril aí que a gente tá falando. Então muita atenção pro que o ADP vai revelar agora, hein? Espera-se um número mais fraco. Vou narrar o consenso aqui. A Cá tá indo atrás da informação que vai sair em instantes. Amigos, o que é que tá em jogo no ADP? 9h15 da manhã sai, o relógio tá girando, temos o horário, a primeira prévia do PIB também. Este ADP deve sugerir uma maior fraqueza na atividade americana, considerando menos vagas. O relatório JOLTS mostrou ontem 7,2 milhões de emprego gerados e o número de fevereiro era de 7,6. Vamos ver o que o ADP mostra agora. Camila Nascimento, a informação com você. O ADP registrou a criação de 62 mil vagas de trabalho, abaixo do esperado de 114 mil. Nossa. E também abaixo do dado anterior de 147 mil vagas, Léo. Ou seja, saímos de 147, eu tenho aqui 155 mil, pode variar de portal para portal, às vezes tem umas revisões, dá uma revisitada aí, o número que eu tenho de fotografia anterior é de 155 mil vagas. O fato é que se imaginava uma desaceleração para 115. Putza que lá parolota. A desaceleração entregou 62 mil vagas de emprego. Então é praticamente metade do que o consenso imaginava. Tá aí. Parabéns aos envolvidos, hein? Uma desaceleração tamanha na geração de emprego que a gente tá vendo aqui. De novo, o consenso sabe que este número é de abril. O consenso sabe o que aconteceu em abril. O consenso sabe o que foi o tarifaço. O consenso bota tudo isso na conta e projeta uma desaceleração. E ela acontece. Mas nós não tivemos os 62 mil empregos gerados em linha com o que se imaginava. O consenso apontava para uma revisão e a informação da Cá tá certa, para mim acaba de atualizar. De fato, a fotografia de março era de 155 mil vagas geradas. Esta fotografia foi revisada para 147 mil. E nós saímos de 147, ao contrário do que o consenso imaginava, não fomos a 115, mas a 62 mil pedidos. Obviamente que isso contrata fuga ao risco lá nos Estados Unidos. Nossa, mas não estava claro que ia ter desaceleração no mercado de trabalho?
Para o consenso, a desaceleração era o cenário, mas a realidade entregou uma desaceleração bem maior. Olha o impacto. VIX dispara 4%, 25,13 pontos. Yields de 2 e 10 anos chegam a 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio e o DXY tem 0,14% de avanço. Em relação às 7 magníficas, há uma acentuação no viés de baixa. Tesla cai 2,11, praticamente anula o ganho de ontem. Amazon recua 1,25, Meta 1,25, Google recua 0,9, Nvidia 2,5, Apple 0,7 e Microsoft 0,26%. Vamos aos índices acionários americanos na voz de Camila Nascimento. No mercado futuro americano, os índices deram uma piorada também. O S&P cai 0,53%, agora 5.531 pontos. Dow Jones virou para o negativo, cai agora 0,06% aos 40.506 pontos. E Nasdaq perde 0,85% aos 19.376 pontos. Vamos olhar também o Russell 2000, índice de small caps, que perde 0,61% aos 1.966 pontos, Léo. Olha, por aqui a resiliência da Bolsa Brasileira impressiona. O Indifut segue subindo, 0,10%, até assentou um pouquinho alta. E o dólar está caindo 0,13%, R$ 5,649, abaixo dos 5,65 o dólar, portanto. Olha, o que chama atenção é que, diferente de outros dados mais fracos, a gente não está vendo uma fuga dos títulos da dívida americana. Ao contrário, está havendo uma demanda suficiente para trazer o prêmio para baixo. O valor de face desses títulos está subindo, o prêmio atrelado aos títulos está caindo, como a gente vê. E por quê? Porque agora, pela dor, não pelo amor, querendo ou não, entra mais na conta a perspectiva de corte de juros por parte do Federal Reserve. Eu vou esperar a faixa das 9h25 para a gente dissipar o delay e na ferramenta FedWatch mostrar para vocês o que o mercado está estimando em relação aos próximos passos do Fed. E isso aqui pode ser uma compensação, tá, amigos? Ao mesmo tempo em que a atividade preocupa, o corte de juros anima. Então você tem um efeito negativo sendo neutralizado ou eventualmente superado, a depender do apetite pelo risco do mercado, pelo efeito positivo. Vamos ver qual das balanças vai prevalecer, vai predominar. Seguimos de olho na repercussão. O fato é que o DXY tombou, então logo saiu a fotografia, saiu dos 99.400 para os quase 99.200 e o S&P teve uma acentuação no seu viés de baixa, é assim que nós estamos. No Brasil, reforço, resiliência da bolsa e do próprio dólar continuam chamando a atenção. Dá para dizer que o dólar para baixo nem é tão incoerente assim, já que o DXY mostrou um dólar mais fraco mesmo a nível global. Embora o real não pertença à cesta de divisas que se aproximam do dólar para contar a história do DXY, de repente moedas emergentes podem até ter se inspirado. Agora, a Bolsa Brasileira, com menos apetite pelo risco nos Estados Unidos, continuar resiliente só reforça eventual narrativa de rotação. Ainda que seja um apetite restritivo, ainda que seja um apetite limitado, dado que já são 8 pregões ou 7 pregões consecutivos de alta. A notícia da porta para dentro, e aí nós vamos girar a palavra aqui para os nossos comentaristas, e a Cá recebe a palavra mais uma vez em instantes para aprofundar o qualitativo deste ADP. A notícia para mim está na curva de juros. A curva de juros brasileira, e isso aqui pode ser a antessala de uma bolsa mais pungente. Não a exemplo do que ontem a gente viu, uma levíssima alta de 0,06, por exemplo. Mas uma bolsa mais forte, para subir 0,5%, 0,6%, eventualmente 1%. Vai depender do apetite pelo risco e das outras fotografias que comporão o filme de hoje. Não é um filme banal. Mas a curva de juros, inspirada pelo fechamento da curva americana, que começa a precificar um Fed mais generoso no corte de juros, a nossa curva aqui começa a fechar 10 pontos base dependendo do vértice. Nós temos 8 pontos base meio a 9 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. E o dólar renovando mínima. R$ 5,643, 0,24% de marcha ré. Marcelo Coutinho, graficamente, quem conta a história é você, pois não? Vamos lá, no caso do dólar, pessoal, agora olhando pro intraday, tudo sob controle, deixa o dólar descer. R$ 6,00, lembrando, troca de contrato, e aí, lembrando, ele não trocou o meu. Então, quem sabe, faz ao vivo. R$ 5,646, deixa descer. O dólar agora a R$ 5,639. Esse é o objetivo. Cai, lateraliza, cai e deixa descer. Sucessão de envelopes de baixa, tudo sob controle. Quem tá vendido no dólar, tranquilão, a priori, tranquilão, né? Como já desceu bastante, eventualmente cola um stop. Num eventual repique, você tá falando de 4,639 mais 7 pontos de queda, então eventualmente já pode pegar e começar a se proteger. No caso do índice, o índice do seu lado esquerdo, duplo suporte, uma pena que não deu
não casou o tempo para poder cantar esse call de compra. Você tinha um pit stop a 1,37095, subiu. 1,37269 subiu, agora 1,37515. A subida é longa, logicamente não acredito que ela faça de uma vez só, mas por enquanto, mercado pianinho, índice para cima, dólar para baixo. 9h22, Guilherme Cunha, é a sua vez, Gui. Vamos lá, Leozinho, é sobre isso, dólar, deixa cair, não tem o que a gente possa fazer, até mesmo pelo movimento do vencimento do contrato, tá? Então vai dar uma bagunçada, vai dar uma derrapada. Agora, bom seu truco, tá, Léo? Nós estamos tendo uma queda do juros futuro muito intensificada, trazendo um apetite nesse cenário de curto espaço de tempo. Agora a gente tem que esperar minimamente esses 5, 10 minutos para ver se oficialmente ele ganha o ajuste diário e consiga levar no peito esse movimento. A gente pode ter uma consequência do dado propriamente dito, mas eu ainda dou uma trucada. Só o dólar que não tem que pôr a mão aí não, El. Comprou, pode passar um aperto significativo. Vamos aprofundar essa tua tese? Aí eu vou com a K em relação ao qualitativo do ADP, e 9h30 já temos uma outra cobertura especial com o PIB e o PCI na média dos primeiros 3 meses deste ano. Vão sair as leituras dessas duas evidências, PCI e PIB no primeiro tri, e é sempre importante monitorar, isso pode fazer preço também. Então tá todo mundo aqui organizado junto à cozinha que eu também acabei de ajeitar. Gui, você fala, em relação ao dólar, sai daí, garotinho. Então vamos pensar agora no trader que está abrindo a tela do computador neste horário, 9h23. Já entendeu o contexto aqui da nossa cobertura, vê um dólar caindo 0,15 e vê um Ibovespa futuro avançando 0,02. O que esse cara tem que fazer no seu entendimento? Leozinho, ir lá fazer um cafezinho, esperar um pouco para absorção do mercado, visto que, de novo, né, o índice futuro deu essa espichada junto com uma queda de juros futuro muito intensificada, atrelado ou não ao dado, a gente vai saber nos próximos poucos bons minutos. Tem mais um evento que vai protagonizar a volatilidade extrema e o vencimento do contrato de dólar está bagunçando bastante as perspectivas de negociações. Então não há o que você possa fazer, entre aspas, de um formato mais estudado, minimamente até 9h40. Sai da frente, vai tomar um café, tem o dia inteiro, Léo. Não seja ansiosão não, viu? Você tá demais, viu? Às 9h24, não, minha função é perguntar, provocar e incentivar o debate. Atenção, Beta, o seu GPS do mercado tá na área, quer falar? Então fala, Beta! O dia vai ser agitado. Objetiva, sintética e precisa. Essa é a Beta, o seu GPS de mercado. A venda já na lojinha do TC, 9h25. Camila Nascimento, você mergulhou no release do ADP. Onde é que estão as notícias dessa métrica de desemprego americano ou de geração de empregos por lá? Serviços de educação e saúde, informação e serviços profissionais e empresariais perderam empregos, enquanto houveram contratações em outros setores de forma moderada. Os empregadores estão tendo dificuldade de conciliar a incerteza política e do consumidor em uma série de dados econômicos que saíram recentemente. E de acordo com o release do ADP, isso tornou o ambiente difícil para tomar decisões de contratação. E aí, passeando rapidamente pelas contratações nos setores, a gente teve recursos naturais e minerações ganhando 6 mil vagas, construção ganhou 16 mil vagas, fabricação registrou um aumento no número de postos de trabalho de 4 mil, comércio, transporte e serviços públicos teve um avanço no número de vagas de 21 mil, informação queda de 8 mil, atividades financeiras 20 mil vagas, e serviços profissionais e empresariais teve um recuo de 2 mil vagas de trabalho, serviços de educação e saúde perderam 23 mil postos de trabalho e destacar também, por fim, lazer e hospitalidade, que ganhou 27 mil vagas, Léo. Tem algumas palavras que nos traem, né? E o verbo haver no sentido de existir da língua portuguesa também, cá. Você estava certa. Houve contratações. Dá uma vontade de falar houveram contratações, mas houve contratações. A Cá acabou de trazer mais o qualitativo dessa fotografia do ADP. E, cá, já gira aí que eu vou girar aqui pra gente olhar pra PIB e pra PCI, enquanto a gente continua monitorando os impactos na precificação. O dólar tá caindo 0,05%, R$ 5,653. A curva de juros tem 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão, e o Ibovespa futuro continua no 0 a 0. A calma que o Gui tá pedindo é como se o dólar, o índice e a própria curva de juros pedissem também. A curva menos, a curva já tá mais
posicionada com esse recuo de 6 pontos base e meio em toda a extensão. Mas o dólar e o índice, olha, é aquela imagem do cabo de guerra aqui, ó. O dólar e o índice, tipo o Fat Family ali, ó. Só no girinho, ó. Pra lá, pra cá, pra lá, pra onde... Garotinho, você que é um fã de Fat Family, qual que é a grande sucessão de Fat Family, hein? Nesses 2 minutos antes do PCI e do PIB. Meu Deus, só faz assim, eu passo. Tá bom, 9h27. Vem aí o PIB e o PCI no primeiro trimestre dos Estados Unidos. O ouvinte pode até pegar um café e continuar nos ouvindo, mas nós aqui, nós não podemos parar 1 minuto. Vem aí mais uma fotografia, vou dividir com você alguns dos consensos e o que se estima para essa bateria de informações que em menos de 3 minutos será realidade lá na terra do tio Sam. Amigos, os Estados Unidos têm por hábito, metodologia, prática e protocolo a divulgação de leituras a respeito do seu PIB e da média do PCI neste mesmo trimestre de tempos em tempos. Hoje a gente vai ver a primeira leitura do PIB do primeiro tri de 2025 e da média do PCI neste mesmo período, janeiro, fevereiro e março. Quais as observações que eu sugiro para você? A primeira observação. Estamos falando dos meses em que o tarifaço do Trump não havia sido apresentado ainda. Portanto, espera-se uma fotografia mais robusta em comparação com a dos próximos trimestres, sobretudo a do segundo trimestre. Ponto de observação número 2. O PCI veio mostrando melhora qualitativa ao longo das suas últimas divulgações. Ocorre que o mercado tem tido menos espaço para precificar isso e mais espaço para se preocupar com a lombada pela qual, no mínimo lombada, de repente é uma elevação constante de estrada. Mas de repente é só temporário, então uma lombada funciona como imagem. O mercado está mais atento à lombada pela qual o PCI deve passar em instantes com o impacto tarifário do Trump. Por outro lado, e aí a gente deixa a tese e antitese ou antítese conflitarem ali no meio do gramado, você tem um Fed que durante muito tempo continuou falando de inflação, mas no passado recente trouxe boa parte dos seus dirigentes para acenarem para a atividade e para o impacto que a guerra tarifária contrataria para o ambiente de emprego. Portanto, no duplo mandato do Banco Central americano, inflação e atividade, as últimas declarações do colegiado apontam para um peso maior de reflexos na atividade como norte para a decisão do Banco Central americano. Qual seria esse norte? Ora, se eu tenho um impacto negativo no emprego, eu tenho um impacto negativo na atividade, logo isso combina com um custo de capital, um preço do dinheiro, uma taxa de juros mais baixa. O mercado começou a tirar as manguinhas de fora para estimar o corte de juros lá nos Estados Unidos, que é exatamente o que o Trump quer, o Bessent também. Você pode discutir a maneira pela qual eles estão atingindo esse quadro, mas eles querem isso, bate bem na hipoteca, facilita para o americano em média, diminui o custo da rolagem da dívida americana, que já é impagável, quanto mais com taxas altas de juros. Temos 9h30, contexto está posto, saem os dados de inflação na média do primeiro tri e de atividade PIB na mesma média do primeiro tri. A Camila Nascimento atualizando loucamente os portais para trazer para a gente a informação. E eu te passo a palavra, cara, no momento em que a curva de juros parece devolver o fechamento dos prêmios, hein? Os yields de 2 estão caminhando para o 0-0. VIX mantém-se acima de 4% de alta e o DXY volta a dar uma encorpada, sobe 0,24%. É você, cara. O PIB dos Estados Unidos registrou uma queda de 0,3% no primeiro trimestre, bem abaixo da projeção, que era de um avanço de 0,2% no período, e do dado anterior, que foi de alta de 2,4%. Já o PCI no primeiro trimestre registrou alta de 3,6%, acima do dado anterior de 2,4%, Léo. Bom, gente, então frustração em relação ao consenso, a atividade do primeiro trimestre, que era uma daquelas mais protegidas em comparação com a dos trimestres futuros, dada a bagunça no âmbito tarifário e de ambiente de negociações que a gente começou a narrar para você desde o início do ano. Esperava-se, portanto, que o primeiro trimestre conseguisse passar, se não incólume, ainda que atingido por isso, na fotografia positiva. E não é o que a realidade entregou. A realidade entregou já uma primeira leitura de PIB para baixo. Significa dizer que, embora o tarifaço tenha sido anunciado no dia 2 de abril, os efeitos de antecipação já contrataram uma punição maior para o campo da atividade. Esta média da força de trabalho, de compras e vendas, de negócios nos Estados Unidos nos primeiros 3 meses do ano mostra exatamente isso. Em relação ao PCI, vou pedir para cá reforçar a média e comparar com o consenso, porque a atividade fraca tende a sugerir que o Fed corte juros.
Mas se a inflação tá pegajosa, quente, alta, isso pode ser um inibidor. Reforça pra gente os dados de PCI na média do primeiro tri, cá. Vamos lá, então. Os preços do PCI básico dos Estados Unidos avançaram 3,5%. A previsão era de um avanço de 3,1%, dado anterior de alta de 2,6%. Já o deflator do PCI dos Estados Unidos teve um avanço de 3,7%. O dado anterior tinha sido de alta de 2,3%. E os preços do PCI avançaram 3,6%. O dado anterior tinha sido de alta de 2,4%, Léo. Não é uma combinação positiva, não. É uma atividade mais fraca do que a imaginada e uma inflação um pouco mais pegajosa do que aquela estimada. Nosso privilégio é ter ótimos comentaristas para a gente repercutir e aprofundar os conceitos a partir das divulgações macroeconômicas. A Cá já está num mergulho paralelo, aprofundando o release destas informações do PIB e do PCI na média do primeiro trimestre. Em momento oportuno, ela traz mais elementos para a gente pautar o debate. Bom, da porta para dentro e da porta para fora. Começando da porta para fora, olha a virada. Estamos mostrando para vocês as taxas de juros dos Estados Unidos virando, caminhando para o terreno positivo. Isto não é nada bom. É fuga dos títulos americanos, o valor de face dos títulos cai e o retorno médio anualizado destes mesmos títulos sobe. O valor de face cai e o retorno médio sobe. É exatamente isso que a gente começou a flagrar. O VIX, que estava subindo 4, passou a subir quase 7 e volta a acenar para os 26 pontos. O DXY sobe 0,20, ameaça rondar os 99,400. Em relação ao apetite pelo risco, ele foi murchando lá nos Estados Unidos. E seguimos assim. Tesla está caindo quase 3, acentuou o viés de baixa. Amazon cai 2, Meta quase 2, Google 1,25, Nvidia cai mais de 3, Apple 1% e Microsoft recua 0,80. A Camila Nascimento dá um passeio por Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. É você, cá. Os índices acentuaram o viés de queda. O S&P agora cai 0,81%, 5.515 pontos. Dow Jones perde 0,39% aos 40.358 pontos. E Nasdaq recua 1,35% aos 19.279 pontos. Vamos passar também pelo Russell 2000, que cai 1,19%, 1.955 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Especialmente pro Guido Mário da Rigo, pro Roberto Grampos, uma das figuras aqui do chat. Quero agradecer o Davi Freire, muito obrigado pelo carinho. O Eduardo Botelho também tá na área, o Gustavo, o Ale Martins, o William Santos, obrigado, meu amigo, por estar com a gente. Valeu, um abraço, ótimo dia pra você, tudo de bom por aí. O Magnata Raiz, hein? Também tá na área. O Ricardo Porto, o Luiz Henrique, obrigado, Luiz, pelo comentário. Luiz Stefano e o Ponto a Ponto Day Trade. Muito obrigado também pelo carinho. Bom, é o seguinte, temos o destaque final do Gui, que pode fazer um primeiro amarrado desses pontos que a gente organizou. Temos o impacto da porta para dentro para o Coutinho organizar graficamente. A resiliência do Indifute tá guerreira, gente. O viés de baixa lá dos Estados Unidos está sugerindo muito mais rotação e eventual batida de porta aqui, um toque para compra dos ativos financeiros brasileiros, do que uma busca por proteção a nível global. O Indifute está subindo só 0,01%. Fato, não dá para fazer muita coisa com isso. Mas para quem já subiu por 7 pregões consecutivos, no mínimo resiliência está sendo demonstrada nesses 35 minutos de mercado de futuros. O dólar está subindo 0,08%, deu uma invertida, curva de juros segue caindo. Nós temos 6 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em média, toda a extensão da curva. Você que está gostando da nossa cobertura e do nosso jeito de contar as histórias do mercado financeiro, deixa o seu like, capricha, é isso que faz com que a nossa transmissão seja entregue para cada vez mais pessoas. O Gui dá o seu tchau. O Coutinho, a atualização do gráfico. E o Fábio Fares é a nossa próxima atração, já está acompanhando o programa na ponta da conexão. Gui, agradecendo a parceria, desejando um ótimo feriado, destaque final é seu. Para todos nós, Léo, e o destaque para esses dados só corroboram com o tempo do mercado, né, soberano do jeito que ele quer, trazendo um movimento de, poxa, apesar da resiliência do índice, não dá para ganhar todas, tem que tomar bastante cuidado agora, né, principalmente se vier a confirmar negociações abaixo do ajuste. Eu gosto muito desse indicador, 137.400 pontos, mantendo aí para baixo, nós podemos ter um deslize um pouquinho mais expressivo para o índice na data de hoje. Dólar ganhando força, mas sem também
também grande alardes, movimento da rolagem. Aproveitem, pessoal, segue o fluxo, nada aí contra esse movimento. Para mim, hoje é o kit anti-Brasil que vai prevalecer. Os dados favorecem a tal cena. Um beijo do Cunha, a qualquer momento estamos de volta. Vai, papai, até mais. Pô, é brincadeira. Eu provoquei o Léo a dizer qual o maior sucesso de Fat Family. Que tá nessa lateralização do mercado, ó. Faz aí a lateralização do mercado, Guilherme Cunha. O dólar não sabe se vai pra lá ou se vai pra cá. O índice futuro também não. Pô, o teu pescoço, você tá com torcicolo? Por que você não consegue fazer assim? Ah, agora sim, ó. Eu não consigo. Não consigo. Tem Tá um aí. negócio que eu vou... não consigo. Tchau, Guia. Você treina. Semana que vem a gente tenta de novo. Tá bom. Guilherme Cunha ao vivo com a gente, às 9h37. Você foi buscar uma sucessão de Fat Family? Você não é brincadeira não, hein, Léo Pinheiro? Jeito sexy. Jeito sexy, tá bom. Coutinho, atualiza o gráfico, depois a tabela e a análise é com Fábio Fares. Vai, Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. Primeiro candle, então, você tem um upside. Imaginava-se uma alta, eu refibei para poder pegar resistências. A primeira, o índice a priori já parou nela, 1,37565. Primeira resistência do índice já ficou e por enquanto tá nela. Posso falar que virou? Não, não posso. Tá lateralizando ainda, precisaria perder fundo, mas tá numa região ruim. Então anota, 1,37565 até 1,37090, 1,37095, essa região, a coisa vai ficar meio engasopada, tá? Dólar, mesma coisa. Refibei, o dólar sobe, primeira resistência certinho, R$5,666, lembrando que a gente rolou agora, estamos com WDOM25, o dólar permanece baixista, faz aqui uma leve correção, como o Cunha disse, nada de excepcional, permanece atuada, baixista, só vamos acompanhar. Se o dólar subir, o que acontece nessas regiões de resistência para eventualmente day traders de plantão quiserem plantar uma vendinha. 9h39, Fábio Fares, que está nos aguardando há alguns minutos na ponta da conexão, viu essa bateria de dados nos Estados Unidos. Eu quero deixá-la à vontade, Fábio. Por onde você vai para a gente começar a montar a nossa análise? Você tem PIB mais fraco no primeiro tri, o PCI na sua média um pouco mais salgado, e quando a gente olha para o ADP, uma foto absoluta que decepcionou bastante o consenso. Este já apontava para uma desaceleração, mas o número de vagas criadas já no mês de abril, mês do tarifaço do Trump, ficou mais fraco ainda do que se imaginava. À vontade, Fábio, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Léo. Muito obrigado. Números esperados, Léo. Eu acho que a grande surpresa que a gente tem visto nos últimos dias, e a gente conversou sobre isso a semana passada, é a resiliência do mercado. Até um sinal importante, ontem, numa coletiva de imprensa, o secretário do Tesouro americano falou sobre justamente isso, que o varejo está apostando e confiando nas medidas do governo, enquanto os institucionais não. E isso mostra que pode ser, o que na minha opinião é, por causa de todo o cenário, porque a gente sabe que essa parte turbulenta vai se manter até a gente ter clareza, de um oba-oba que não deveria. Eu acho que essa bolsa está cara nesse momento com todas as incertezas e a gente já esperava naturalmente uma desaceleração da economia americana esse ano. Lembra que no final do ano o mercado tinha um PIB projetado para 2025 de 1,8 contra 2 anos de 3,2. Já era natural uma desaceleração. O componente das tarifas e desse rearranjo comercial todo, a guerra com a China, gera mais incerteza ainda. E é normal nós vermos as empresas, principalmente, desacelerando, pondo o pé no freio e falando, eu vou esperar ter clareza porque eu não sei como vai ser o meu futuro. E, inclusive, temos visto isso nos guidances dos resultados, apesar do primeiro TRI ter tido resultados bons. Olhando para frente, todo mundo está falando, eu não sei o que vai acontecer, eu não vou prometer nada. 9h41. O Fábio, portanto, destaca que esse mix mais negativo de atividade e de inflação mais teimosa estava em linha com o esperado, já se imaginava, talvez não nessa dosagem, mas de fato havia toda uma expectativa por parte dos atores de mercado que estaríamos diante de números na direção em que vieram. Isso posto, vamos fazer o exercício que o mercado faz o tempo todo, Fábio. Olhando para frente, a gente está mais para a plaquinha do o pior já passou? Ou a gente está para a plaquinha do, olha, fotografia negativa, primeira das mais negativas ainda que virão pela frente? Eu não acho que o pior já passou, Léo, porque a gente tem um cenário que já era desafiador e que vai ficar mais desafiador, que é o seguinte, a gente tem uma desaceleração da economia, a gente tem uma desaceleração do emprego, que é um dos mandatos do Fed, mas por outro lado a gente tem uma inflação persistente.
O grande medo, e a gente já sabia disso desde o começo do ano, eu estive em Nova York em março, conversando com vários investidores que faz parte do meu trabalho, e eles falavam, o nosso medo é o Fed ter que subir juros por causa da inflação. Então, a gente inverte isso agora. O nosso medo é o Fed não conseguir cortar juros por causa da inflação, mesmo com a atividade e o emprego desacelerando dessa forma. Então, a gente pode ter um cenário que é horroroso, chamado estagflação, onde temos uma inflação mais alta, persistente, chata, pegajosa, e temos uma atividade colapsando e o desemprego subindo. Toda essa combinação num momento onde o americano que elegeu o Trump por o único motivo, eu estou me sentindo pobre, estou vendo meus bens sem valor e estou endividado. Eu quero que alguém venha mudar isso. O começo a gente já sabia que ia ser difícil. Eu sei que muitos são críticos pelo que o Trump está fazendo. A gente já discutiu aqui várias vezes. Ele está fazendo o que os Estados Unidos querem que seja feito, que é brecar a China. Se isso vai gerar um problema aqui nos Estados Unidos, a gente está vendo que vai gerar. Agora, eles vão ter ferramentas para lidar. Essa dor vai vir. Por isso que eu ainda acredito que o pior não passou. E você, no entanto, toca no ponto-chave, na minha opinião, que é essa mudança de foco do mandato do Fed. O Fed tem um duplo mandato, ele olha para a inflação, olha também para a atividade. E as últimas declarações de parte dos integrantes de seu colegiado apontavam para uma mudança de foco, considerando o impacto que essas tarifas contratariam para o cenário do emprego. Inspirado nisso, vou convidar você, Fábio, a acompanhar junto comigo o que a ferramenta FedWatch passa a projetar depois do ADP e depois dessa fotografia atualizada do PIB do primeiro trimestre e do PCI no primeiro trimestre deste 2025. Veja só, para maio, 7 de maio, mais conhecido como quarta-feira da semana que vem, nós estamos a exatos 7 dias da batida de martelo. Lembrando que hoje o intervalo de juros básicos lá nos Estados Unidos está entre 4,25 e 4,5. 90% dos derivativos na curva de juros americana apontam para a manutenção das Fed Funds na semana que vem. Então nós amanheceremos, nem dá para falar amanheceremos, no caso do Copom faz mais sentido, porque aí a decisão é 18 e tralalá, o mercado já fechou, então dá para dizer que a gente amanhece no dia seguinte com a Selic provavelmente em 14,75, não sei qual é a opinião do Fábio nesse sentido. Mas no caso americano, a decisão é à tarde para nós aqui no Brasil. Né? Então, faixa das 3 da tarde e a gente vai ter a batida de martelo com a coletiva do Powell na faixa das 3h30. E aí espera-se, sob a luz das projeções do mercado, manutenção. Ok. O jogo começa a esquentar quando a gente olha para junho. E o Trump, que tinha recuado das críticas que vinha endereçando ao Powell, voltou aos microfones sugerindo que ele, Trump, entende mais de juros do que o Powell. Isso faz parte da dinâmica política e do noticiário político, apontando que, para ele, Trump, os dados recentes de maior fraqueza dão condição ao Banco Central americano de um corte já em junho. E olha o que está projetado para o dia 18 de junho. Um primeiro corte de 25 pontos base, que levaria o intervalo de juros básicos americanos para entre 4 e 4,25. A gente segue o movimento e espia julho, que é um julho quase agosto, né? 30 de julho. Aí nós temos nos derivativos, a maioria deles, 53,6%, apostando num novo corte, com o intervalo de juros nos Estados Unidos chegando a 3,75% ou entre 3,75% e 4%. Nós, na metade do ano, já teríamos visto, então, se as projeções se confirmarem, 2 cortes de juros. Quando a gente vai para setembro, o que é que a ferramenta diz? Mais um corte de 25 pontos base. 47,5% dos derivativos enxergam que o intervalo de juro americano cairá para a banda de 3,5% a 3,75%. Já são 75 pontos base a menos e estamos falando de setembro. Para outubro, aí o jogo começa a ficar mais pegado. Você tem uma maioria que enxerga manutenção dos juros da decisão anterior. Ou seja, nós persistiríamos no intervalo entre 3,5% e 3,75%. Mais uma variação nada desprezível de quase 36%, ante a maioria que é de 42%, estimam esses quase 36% que o intervalo de juros poderia ficar entre 3,25% e 3,5%, ou seja, mais 25 pontos base de corte lá nos Estados Unidos. E a gente fecha com dezembro. 40% acham que nós teremos 100 pontos base a menos até o final do ano e as Fed Funds
fecham 2025, inauguram 2026, no intervalo entre 3,25 e 3,5. E corre por fora esses 25%, ou correm por fora esses 25%, segundo os quais o intervalo de juros já vai começar a acenar para baixo dos 3%, ficaria entre 3 e 3,25. Fábio, que inspiração a FedWatch te dá para você projetar os próximos passos do Fed, seu olhar, sua intuição, ainda que sabendo que isso vai depender dos dados a serem divulgados, caminha próxima a que o Fed ou a FedWatch, a ferramenta, sugere aqui para nós? Olha, Léo, lembra que isso daí quem faz é o mercado, né? Sim. Isso daí é o mercado reagindo ao que ele espera que o Fed faça. Alguns membros do Fed, como o Waller, por exemplo, têm sido bem vocal que uma economia desacelerando, ele está extremamente confortável para cortar juros. Em contrapartida, o Powell, o Kashihari e alguns outros falam que não. Eles ainda estão bem preocupados com a inflação e é preocupante sim a inflação, porque ela estacionou nesses níveis de 2,8, hoje pode vir um pouco mais alta e não deixa conforto nem espaço para errar. Lembre-se que a gente tem um episódio lá atrás que todo mundo usa para comparar, que foi o Paul Volcker, no começo dos anos 80, que teve que puxar os juros para realmente segurar a inflação, mesmo com o desemprego subindo. Então, existe esse medo dos Estados Unidos entrar numa recessão com uma inflação alta, que é o cenário de uma estagflação. Eu acredito que o Fed tenha espaço para cortar juros esse ano, se a gente conseguir passar pelo verão, que é um período onde a inflação de serviços costuma ser persistente mais alta, dado a atividade toda que acontece, no segundo semestre. Junho talvez seja uma sinalização para o mercado de que as coisas estão começando a clarear. Porém, eu acho que isso vai ser condicionado muito ao quão clareza que nós vamos ter em relação aos acordos comerciais que já estão sendo discutidos com parceiros como Japão, Índia, Vietnã, Inglaterra. Sem essa clareza, eu não acredito que o Fed vá conseguir fazer nada, porque você cortar por cortar, só porque o desemprego está piorando e tudo mais, é muito perigoso você ter que dar um cavalo de pau e ter que subir por causa da inflação. A gente viu isso o ano passado no Brasil. A gente começa janeiro com a expectativa de uma Selic de 1 dígito, vai surfando o primeiro semestre com a expectativa de uma Selic de 1 dígito e teve que dar um cavalo de pau e trazer a Selic, que provavelmente na próxima reunião vai subir até uns 14,5, 14,75 e parar, porque está conseguindo se beneficiar desse cenário macro pior, mais de recessão, de menos atividade. Os Estados Unidos não pode se dar o luxo de ter que fazer isso. Então é melhor sofrer um pouco mais, mas cortar com convicção de que a inflação não vai ser um problema, porque mesmo, e você vê os dados desses últimos dias, ontem o JOLTS não foi nada recessivo, essa diminuição de vagas de trabalho. O qualitativo ainda é muito forte, o consumo ainda está muito forte, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, porque recessivo teria sido se a gente tivesse até o saldo negativo, não é? O fechamento de vagas, nós não vimos isso. Vimos um número mais fraco, um número de desaceleração, mas ainda não algo que inspira ou sustenta uma recessão. A observação que eu faço é que esse dado disse respeito a março, o ADP hoje já abraça abril, e aí vem o payroll. Nós vamos ter uma lombada aqui no caso brasileiro, certo, Fábio? Amanhã é feriado, dia 1º de maio. Mas no dia 2, a bola rola, tem pregão, nós estaremos aqui com a TC News, e tem, no caso dos Estados Unidos, a divulgação do relatório mais respeitado pelo Fed. Qual que é a tua expectativa? Expectativa de um payroll fraco, né? Porque a gente sabe que o governo não está contratando. O ano passado, quando a gente tinha esses momentos de incerteza com o emprego, quando o payroll vinha mais forte, vinha inflado por contratações do governo e revisado para baixo no mês seguinte. Isso acabou. A gente sabe que o governo está enxugando bastante a máquina pública, que hoje, mais do que claro, foi o que sustentou a economia americana, principalmente o ano passado, né? A gente viu isso, e está vendo isso, e está sentindo isso. Então, eu acho que o payroll vem fraco. O importante, mais importante do que o payroll é o PCI de agora, porque a gente viu o número cheio, o núcleo vai sair às 11 horas da manhã, que é o número que o Fed vai olhar. Se esse núcleo vem para cima pressionado, a gente já viu um CPI e um PPI persistente, a inflação é o calcanhar de Aquiles, porque ela tem rebote agora no verão.
A gente tem visto e escutado que a atividade de turismo nos Estados Unidos caiu, principalmente de estrangeiros, alguns por retaliação, outros por problemas econômicos, ela caiu. Só que a gente sabe que o verão a atividade tem uma pegada mais forte, principalmente no setor de serviços. Isso vai ser monitorado pelo Fed. Começa agora no meio de maio e se estende até agosto. A reunião é julho, se eu não me engano, começo de julho, né? De 7 ou 8 de julho, ou 17 de junho, desculpa. Até lá o Fed vai ter dados suficientes, porque ele tem mais uma rodada de CPI, de PCE, de payroll para observar. Eu não acho que o Powell ou nenhum membro do Fed, tirando o Waller, que tem sido bem vocal em relação a isso, vai mudar o discurso com esses números de atividade menor. Porque o foco deles nas últimas 10 falas dos membros do Fed ex-Waller foi inflação, não foi atividade. Temos agora 9 horas com 52 minutos e em prol da precisão, você falou 17 ou 18 de junho, a decisão de juros logo após esta do dia 7 de maio. Volto contigo em instantes, Fábio. Nós temos o Ibovespa Futuro recuando 0,30%, a mínima intradiária. Por enquanto, o cenário do Guilherme Cunha, que há pouco se despediu, vai se consolidando perfeitamente. O Gui não comprou essa resiliência do Indifut. Entende que o índice já está esticado, precisa descansar e os últimos minutos apontaram para isso com quase 0,40 de baixa. O dólar por aqui mantém um 0 a 0, já não dá para dizer isso, está subindo 0,18%. Vamos ver a análise gráfica do Marcelo Coutinho. Você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. É aquilo que eu falei, né? Eu achei e continuo achando que a festa acabou, né? Então, olha só, cai, lateraliza, cai, envelopão de baixa, rompeu o no 37010, está descendo, o no 36800, que virou 770, que continua descendo. Então, day traders de plantão, a priori ponta vendida, envelope de baixa confirmado, suportes, o no 36620 e o no 36380. Dólar, esse se move pouco, apesar de volatilidade, nota a presença de longo pavio inferior. A priori mantenho leve alta para posterior baixa, dólar R$ 5,668, objetivo máximo a priori R$ 5,680, recordar é viver, não esquecer que a gente trocou o contrato WDO M25. 9,54. Obrigado, Coutinho. Camila Nascimento, é você agora com o destaque do release deste PIB e deste PCI, referentes ao primeiro trimestre dos Estados Unidos em 2025, janeiro, fevereiro e março. Quais as notícias? A queda do PIB real no primeiro trimestre refletiu principalmente o aumento das importações, que são uma subtração do cálculo do PIB e a redução dos gastos do governo. Esses movimentos foram parcialmente compensados por aumentos no investimento, nos gastos do consumidor e nas exportações. Apesar disso, é importante destacar que houve uma desaceleração nos gastos do consumidor. As vendas finais reais para compradores domésticos privados, a soma dos gastos do consumidor e do investimento fixo privado bruto, aumentaram em 3% no primeiro trimestre, em comparação com um aumento de 2,9% que foi observado no quarto trimestre de 2024. O índice de preços das compras internas brutas aumentou 3,4% no primeiro tri, em comparação com um aumento de 2,2% no quarto trimestre. Excluindo os preços de alimentos e energia, ou seja, o núcleo do PCI, teve um aumento de 3,5% em comparação com uma alta de 2,6% registrada no trimestre anterior, Léo. Obrigado, K955. Vamos ver o que é que o Fábio gostaria de destacar dentro desse release e dos highlights divulgados oficialmente pelos Estados Unidos. E para deixá-lo com o panorama completo, a gente revisita o apetite pelo risco lá nos Estados Unidos. A curva de fato virou e ali ficou, 2 pontos base e meio a mais nos prêmios dos yields de 10, os de 2 anos estão numa briga boa, estáveis. VIX subindo quase 10%. A gente volta a ver o VIX acenando para os 26,5%. O DXY está subindo 0,21% e quando a gente olha para o comportamento das 7 magníficas, Tesla cai 4%, Amazon 2,5%, Meta quase 2,5%, Google 1,6%, Nvidia 3,7%, Apple 1,82%. O apetite pelo risco segue diminuído, você vê aqui que prevalece a cor vermelha em relação a Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. Fábio Fares, volto contigo. Depois dessas novas evidências que a gente organizou, tem algo que você gostaria de aprofundar? Não, Léo, o que eu acho importante, uma coisa que a gente não está levando em consideração na discussão aqui, nós estamos vendo dados econômicos e do governo. Em contrapartida, vamos olhar os resultados das empresas e principalmente o guidance das empresas. Muitas empresas mantiveram o guidance do começo do ano.
já sabendo do impacto de tarifa. E uma coisa interessante, eu assino um research que me traz muita informação boa. Eles passaram uma inteligência artificial em todas os calls até agora dos guidance. A gente está essa semana agora, é a última semana pesada do S&P, onde praticamente 85% do S&P já divulgou resultado. E quando a gente olha para a parte de preocupação com tarifas, isso aumentou bem, quase 80% dos calls tiveram assuntos com mais de 5 minutos em termos a isso, mas quando fala assim demissão, menos de 5% em relação ao trimestre passado de preocupação com demissões. Então isso também precisa ser levado em consideração. As próprias empresas, elas estão sendo cautelosas em falar, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que esperar ver esses acordos comerciais, mas nesse momento eu não vejo motivo para me desfazer de mão de obra. Isso é um ponto que tem que ser levado em consideração, porque isso reflete nos próximos dados da economia. Entendeu? O que pode ter acontecido nesse primeiro dado ruim é, não estou contratando, mas talvez eu não vá demitir. Então, aí que tá, né? E é conceitualmente aquilo que o Trump vocaliza. Ele quer que a força do trabalho nos Estados Unidos seja mais puxada pela iniciativa privada e pelas empresas do que pelo Estado americano, pelo governo dos Estados Unidos, certo? Sim, o objetivo é incentivar o setor privado, tanto que se tem já sendo escrita e que deve ir para o Congresso em breve uma nova regra de cortes de impostos para incentivar o setor privado. Mas o ponto não é nem o que o Trump quer, o que o governo quer. A gente tem que olhar sempre porque as empresas estão sentindo. Porque a gente tem visto muito barulho para vários lados, mas elas falam ao vivo nos calls de resultados. E várias delas têm vocalizado que, olha, eu não pretendo demitir ninguém por enquanto. Uma coisa é contratar. Não quero contratar agora, mas eu também não vou me desfazer de mão de obra. Então isso é importante ser levado em consideração, porque infelizmente, do jeito que as coisas estão hoje em dia, tudo se polariza para os extremos e a gente esquece de olhar coisas essenciais que dão sinais muito fortes. Hoje, por exemplo, temos Meta e Microsoft, duas empresas extremamente importantes. Amanhã, infelizmente feriado no Brasil, temos Apple e Amazon. E elas estão falando. Por um lado, se você pega Domino's, McDonald's, você pega Starbucks, todos eles falando, já sentimos que o tráfego de clientes nas lojas diminuiu, menos consumo. Porém, ao mesmo tempo, não vou demitir por enquanto. Eu vou reter minha mão de obra. Tem toda uma diferença nessa história. Quanto que eu preciso ver de diminuição de tráfego que afetam minhas margens para eu começar a me desfazer de mão de obra? Ou quão seguro eu estou de que a coisa vai se manter assim e eu não vou desfazer mão de obra? Esses pontos têm que ser levados em consideração também, porque isso é o reflexo futuro do que vai acontecer nos dados de emprego, que é o que pode levar o Fed a cortar juros com medo de uma recessão. A não contratação é um sinal. Agora, isso reflete em demissão? A gente está vendo os dados de demissão, a gente vai ter amanhã o dado de desemprego, ele está aumentando? Isso é o que tem que ser olhado. 10 em ponto. Você sabe que esse último tópico que você menciona, ele conversa muito bem com um dos tópicos que eu tinha separado para te receber. Se uma pessoa desavisada tivesse vivido o mercado financeiro na unha até o dia 1º de abril e saído de férias no dia 2 de abril para retornar praticamente no dia 2 de maio, ela encontraria um mercado muito parecido com o que ela tinha visto lá no dia 1º de abril, no máximo no dia 2 de abril, antes do tarifaço. Ou seja, há uma pegada de recuperação, que em linha com o que você está falando, de a iniciativa privada, apesar de ter dúvidas sobre o que pela frente vem e a intensidade do que vem pela frente, não joga a toalha e nem fala em deixar de contratar ou fazer grandes enxugamentos. São guidances que ou falam de nebulosidade ou falam de convicção apesar da nebulosidade, mas já não jogam a toalha. Isso complementa, porque o meu tópico tem a ver com a recuperação dos ativos financeiros do mercado de capitais e o seu com a resiliência da atividade, olhando mais para a iniciativa privada e menos para a iniciativa pública. Deixa eu colocar o Coutinho na nossa conversa. Coutinho, se você puder, pega o S&P e o Nasdaq e vamos fazer um balanço do que foram os últimos 30 dias. Como foi o comportamento desses dois indicadores, ou como se deu o comportamento destes dois indicadores no horizonte dos últimos, se não 30 pregões, 30 dias corridos. Olha só, aí você tá com o S&P na tela. Com o S&P na tela. Você vê, ele chegou a flertar com 5.800, não é? Ficou quase
balançado e eventualmente tentado a cair para além dos 5.800, dos 4.800, perdoe, 4.700 e alguma coisa. Não só não o fez, como passou por uma recuperação que já o devolve a patamares de 5.600. Se você quiser, vamos jogar no semanal, porque aí no semanal a gente faz uma conta rapidinha, 5 dias por candle, a gente consegue olhar o prazo que você me pediu. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, pode ser? Ok. Então, olha só, a gente estava lá em 5.646. Bom, vamos pegar um pouquinho de história. Peraí, deixa eu tirar um pouquinho mais. Olha só, o S&P estava na sua toada de alta. A gente tem uma máxima aqui em 14 de fevereiro, de extremamente importante, Valentine's Day nos Estados Unidos e meu aniversário. E eis que o mercado começou a devolver. O Leozinho pediu aqui, então 5.646. A gente chegou a 4.835 e já voltamos praticamente 5.560 versus 5.646, que é o que a gente tinha antes. A pergunta que eu considero bem difícil, né? Ninguém tem bola de cristal. Mas a pergunta que me parece obrigatória, Fábio, é se a gente deixou já um fundo e esse fundo vai despertar saudade em quem não aproveitou lá atrás, ou se a gente está naquele movimento de repique, deu uma recuperada e, como você disse que o pior não passou, de repente em termos de precificação, ainda que o mercado olhe lá para frente, a gente pode ter a formação de novos fundos, inclusive um que ameace trazer esse S&P abaixo dos 4.800. Isso ninguém sabe, mas certamente você tem evidências aí para sugerir uma probabilidade, um cenário. Por onde você iria? Olha, eu gosto muito de olhar para o passado, porque o mercado ele tem uma memória de preço e de comportamento muito interessante. Eu não sei se você consegue fazer aí, eu não consigo te mandar agora, mas a gente está num cenário muito parecido com 98 ou 2008. Se você jogar e plotar o S&P de 2025 em cima de 98 e 2008, você vai ver que ele está num cenário muito parecido. Em ambos os casos, ele ainda tem que fazer um novo fundo. Na minha cabeça, a gente vai ver ele testar de novo aquela região dos 4.800. Olha só. Tá? E depois para andar para algum lado. Eu acho que agora esse limiar de 5.600, 5.500 é o teto. Porque não tem nenhum motivo econômico, nenhum motivo de cenário, nenhum motivo básico de empresa que te leva a querer comprar esse S&P acima dos 5.600, 5.500. Até... Para mim era 5.500, agora ele foi um pouco a mais porque tem sempre um oba-oba. Eu ainda acho que a gente testa de novo esse 4.800 e aí com mais clareza para ou vai ou racha. E eu acredito, eu estou otimista para o segundo semestre, eu acredito que não tem que ter pressa, porque a gente não tem perspectivas positivas, eu ainda vejo um mergulho, trabalho com esse cenário e plotando pelos gráficos, eu tenho aqui, depois eu te mando se você quiser, Por a favor. gente tem dois lados. Em 98, ele faz um fundo e sobe, em 2008 ele faz um fundo, tenta respirar e acaba o ano negativo. Vai depender muito do que? Acordos comerciais. A gente sabe que com a China não vai ter negócio. Quem vai ser parceiro dos Estados Unidos e como isso vai funcionar? Quem vai ser parceiro da China e como isso vai funcionar? Porque aí as empresas, que é o que mais importa para a gente, que é onde nós investimos, elas vão poder falar, olha, dado esse rearranjo, eu vou conseguir ter margem de tanto e vou tentar lucrar tanto. Dado esse rearranjo, minha margem vai cair, eu vou demitir, meu lucro vai desmoronar. É isso que a gente tem que olhar. Eu não acredito que a gente vá ter um ano ruim. A gente vai ter um ano difícil. E já era esperado um ano difícil, independente de tarifa ou não. A gente ia sair de 2 anos de PIB de 3 para vir para um ano de PIB de 1,5, 1,8, natural. Agora, provavelmente, a gente vai ter um ano de PIB 0, meio ou até negativo, não sei. Mas eu ainda acredito que o pior não passou. A gente ainda vai ter um reteste, no mínimo, um reteste do fundo feito depois do anúncio das tarifas do Liberation Day. 10:06. Foi importante essa tua última resposta, sem nenhum prejuízo às anteriores. Você foi por um lado que eu não imaginava. Entende o Fábio que nós devemos revisitar sim essa região de fundo do S&P na faixa dos 4.800. É legal o adjetivo que ele separa, né? Ele não entende que teremos um ano necessariamente de baixa, entende que teremos um ano difícil. Fábio, pra gente se despedir, nosso tempo tá estourado, o Coutinho conseguiu fazer o exercício que o Fábio sugeriu no gráfico? Fiz sim, olha só, Fábio, peguei aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, que ele fica pequenininho. Então você tem, imagino, e por favor me corrija se eu estiver errado,
Você tem toda a alta, se você puxar o histórico, então, aí sim, né? Tô pegando 81, 87, 93, 96, 2000. Tenho esse topo em 2000, mas eu acredito que você tenha se referido, quando você falou 0708, desse cara aqui, ó, que foi esse topo a 1.500, você tem a correção, que eu imagino que seja o paralelismo que você está trazendo para nós agora, e depois a rampada. Então, se for isso daqui, você quiser complementar, você tem sim uma grande alta, você tem aqui o susto, ou a dor de cabeça, ou enfim, tudo que a gente passou. Eu já estava no mercado nessa época, e aí depois a coisa pegou e voltou ao normal. Diga lá, Fabio. Essa é a pernada da crise de 2008, mas se você olhar depois, Coutinho, e conseguir pegar o ano de 98, ele tem um comportamento muito parecido também com fundo duplo, e aí ele vai e se encontra. Eu acho, de novo, que nós ainda vamos ver um cenário pior, porque agora que a gente, com um pouco mais de clareza, está conseguindo precificar as coisas. O Liberation Day foi joga tudo no ventilador e vê como vai acontecer. Um mercado que já estava caro, todo mundo quer pôr dinheiro e a gente viu todo mundo correndo para cash em todos os tipos de ativos. Agora vai vir a digestão do que vai ser o novo mundo, e na minha cabeça essa digestão tem que trazer esse mercado para se realizar, porque por valuation o S&P hoje está caro com as perspectivas que a gente tem. Fábio, muito obrigado. Desejo um ótimo feriado na dinâmica brasileira. Na americana tem bola rolando, eu sei que você estará atento. Aqui em relação ao ambiente brasileiro tem descanso. E na sexta-feira volta tudo ao normal para nós aqui na TC News. Obrigado por estar com a gente em mais uma. Até semana que vem. Obrigado vocês, um forte abraço e a gente se fala na próxima quarta. Fechadíssimo. 10 horas com 8 minutos. Amigos, o mercado à vista já está batendo a porta. Quero antes, no entanto, convidar você a parar 30 segundos do que você está fazendo e deixar o seu like, depois pegar o seu celular e com a câmera mirar o QR Code que vai entrar agora na nossa programação. Ainda dá tempo de você surfar a onda dos CDBs do TC, o CDB do Trader. Para quem estima o prazo de um ano, é 16% de rendimento no bolso, já descontando o imposto de renda. Você tem que descontar a média da inflação no período, que seja de 5 e pouco por cento, e você tem aí sim o rendimento real. Não é nada desprezível para um dinheiro que você pode deixar descansando. Léo, não precisa ser todo o meu patrimônio líquido não, né? Não, nem se recomenda que seja. Mas pelo menos uma parcela que você quer deixar para te remunerar enquanto descansa. Em prazos mais curtos também, mas esse prazo de um ano foi aquele prazo no qual a gente se baseou para trazer esse rendimento real para vocês. Então, prestem atenção, não fiquem de fora, os estoques ainda existem, através do QR Code você acessa os CDBs de até 130% do CDI. E quem está no Master tem vantagem, capricha, não fica de fora, manda ver no enquadramento, aciona a equipe TC Investimentos, você vai ter ali o melhor suporte. Temos 10 horas com 10 minutos, a dinâmica do mercado à vista já está rolando e a gente faz a narração para você. Curva de juros tem 4 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. O dólar está avançando 0,60%. Opa! Tem notícia aqui. O dólar cansou, jogou a toalha. Sobe 0,6, R$ 5,690. O Ibovespa futuro está caindo 0,63%. Opa! Tem notícia aqui. O Ibov jogou a toalha. Apenas uma correção que eu tenho certeza, você deve classificar como saudável, depois de 7 pregões consecutivos de alta. Quando a gente vai para as Blue Chips, todo mundo na mesma página, vamos então para a dinâmica. Ambev está subindo 0,50, B3 no 0 a 0, assim como o Banco do Brasil, aproveitando a carona do setor financeiro, Bradesco recua 0,4, Itaú Unibanco está no 0 a 0, Santander, depois da divulgação do resultado, passando pela dinâmica do ato fato. Os números foram entregues, a Cal organizou esses números mais cedo, desde o esquenta, e o que está havendo é uma realização. Santander tem queda de 1,44%. Já adianto, quem está de olho em VEG, já adianto que é a mesma essência, hein? VEG está caindo quase 9%, quase 9% de queda para VEG, depois de um resultado que trouxe em várias linhas fotos positivas, mas de novo, prevalece a dinâmica do realiza no fato, antecipa no boato, realiza no fato, quase 9% de queda para VEG. A gente passa a olhar também para o Quarteto de Ferro. CSN recua 3%. Queda também para Gerdau, 3,4%. Usiminas cai 2%. Vale cai 2,4%. De volta aos 52,55. Segura essa bolsa, hein?
Eletrobras está avançando em média 0,15, Elet 3, Elet 6. E a gente fecha destacando que Magalu está próxima dos R$10, 9,96, uma queda de 0,20. Petrobras está no 0 a 0. Petri 3 a 32,54, Petri 4 a 30,56 e a gente fecha com Suzano. Susb 3 está recuando 0,52 a R$50 com 14 centavos. São poucos os papéis que sobem entre as blue chips e os que sobem estão quase deixando de subir. Praticamente todos no vermelho. A exceção é a Eletrobras mesmo, depois da organização ou reorganização do seu conselho, há uma leitura positiva do mercado. Composição do Ibov, com isso eu paro e vem o destaque inicial, tanto do Gabriel Junqueira quanto do Coutinho no mercado à vista. Olha, os papéis que mais caem. VEG, ao cair 9%, tira do Ibov 350 pontos, não é pouca coisa. BIF 3 recua 4,5%, Gerdau recua 3,84% e CSN recua 3%, são os destaques de baixa. Quando a gente vai para os destaques de alta, Azul num leve repique, vai a 1,78, uma alta de 2,3%, Pomo 4 sobe 2% a R$7 com 2 centavos, a Mob 3 subindo, deixa eu ver aqui, já saiu do top 3. Quem entrou foi CPFE 3, subindo 0,95 a R$36,64. Todos prontos? Começam os trabalhos do À Vista e deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos falando para 3 mil pessoas e só tem 1.300 likes praticamente. Ah, não! Não! Estamos no sacrifício aqui. O médico da Camila falou, você só vai voltar em dezembro. Ela falou, de jeito nenhum, tô de volta amanhã. Aqui, ó. E vocês não vão prestar uma homenagem? Não, deixa eu falar que é brincadeira, né? Senão o Ministério do Trabalho vai bater aqui. Como assim? Ela tinha que estar repousando. Não, ela voltou com autorização médica. Mas finge que não, só para efeitos de inspiração aqui para você deixar o like em homenagem ao retorno da Cá. E o Coutinho, então? Por favor, corta pro Coutinho. Vocês não serão capazes de deixar o like para este homem? Como é que é o Lobo Solitário? Não, o Lobo Solitário? Não, que colocou ali na... Ah, não, que eu dei um toque pro Coutinho e falei, olha o comentário do Tadala, não deu tempo de ler aqui. Aí o Tadala é um nome meio complicado da gente ficar lendo o tempo todo. O médico deverá ser consultado. Exatamente. Mas o Tadala escreveu assim, nunca imagino o Coutinho de mau humor. Coutinho é gente boa pra caramba. E é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Vou chamar de Tade. É isso mesmo, Tade. Tade, é isso mesmo. Eu nunca vi ele mal-humorado. O professor Girafales costumava dizer que só errou uma vez na vida, quando pensou que estava errado. O Coutinho só ficou mal-humorado um dia, quando pensou que estava mal-humorado. Na prática, nunca. Não, muito difícil. Difícil mesmo, né? Tirado sério, realmente tem que ser ao concurso. Vai lá, dólar índice, é você. Bora, vamos lá. Bom, espero que não esteja. É o mercado tirando vocês do sério, né? O dólar subiu que nem um foguete, tinha aquele R$5,680, ou seja, passou direto, então eu já refibei para pegar um outro ponto mais conservador. O dólar a priori respeita, R$5,704, então quem está comprado no dólar atento, coloquei uma setinha aqui para poder pegar e já sinalizá-los eventualmente, o gráfico estando na tela e eu não estando falando com vocês, pelo menos vocês podem ver eventuais pontos de saída, que são essas setinhas que eu coloco. Então, por favor, atento, o dólar, 704, bela resistência. O índice cai também como se não houvesse amanhã. Primeiro suporte, 1,36,615, ok, tudo sob controle, a gente já tinha cantado a baixa. O índice ficou nesse 1,36,375, nota que ele foi lá, deu um beliscão e agora ameaça eventualmente subir para manutenção baixista. O índice tem o final desse movimento a 1,35,983. Gabriel Junqueira, meu parceiro, só o destaque inicial, tem muitos assuntos, essa cobertura é dinâmica, a gente vai até às 11 praticamente, com muita notícia, com direito a resultado de VEG, resultado com análise mais profunda em RANI 3, tem até imagem que o Gabriel separou, tem análises mais superficiais, mas ainda assim importantes, sobre Pomo 4, ISAI 4, IGTI 11, Neoenergia também, impressionante. Kepler Weber, outro papel aprofundado em que o Gabriel se debruçou. E aí notícias de JAL 3 e BRF. Mas eu não vou te perguntar nada disso no teu destaque inicial. O que eu quero saber é o pensamento mais amplo para a Bolsa hoje, o à vista, Gabriel. E essa queda forte de VEG, que jornalisticamente eu tenho obrigação de começar te perguntando, depois do resultado, não sei o quanto que você conseguiu aprofundar. E ainda a BIF3. Você, de maneira coerente, falou, Léo, tem que dizer quando o papel está subindo e esticando e tem que falar quando ele está caindo também. BIF3 passa por uma realização forte e vai amargando mais um dia de queda. BIF3 voltou para leilão. A B3 olhou e falou, opa, já para leilão. O papel cai a 4,45% a 5,62. E o Gabriel não vai falar.
Quem vai falar é a Camila Nascimento, porque o Trump falou antes da gente. Vai lá, Cá. Donald Trump fez uma postagem na rede social dele, o Truth Social, Putz, disse que este é o mercado de ações de Joe Biden, não o de Donald Trump. Ele comenta que só assumiu no dia 20 de janeiro, as tarifas vão começar a valer em breve e as empresas estão começando a se mudar para os Estados Unidos agora em números recordes. Ele também comenta que os Estados Unidos vai prosperar, mas que é preciso primeiro se livrar do excesso de Biden e que isso vai levar um tempo. Ele disse que o que está acontecendo no mercado de ações agora não tem nada a ver com as tarifas, apenas que Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, deixou o país com números ruins. Mas quando o boom começar, os Estados Unidos vai se encontrar muito bem, vai ter um crescimento visto como em nenhuma outra oportunidade e pediu para que todo mundo seja paciente, Léo. 10h17. Olha, é importante, né? A primeira provocação é quem é que compra? Alguém compra? Se sim, com qual intensidade? O mercado, neste instante, não está comprando. Dá uma olhada na minha tela. O VIX está subindo quase 10. Yields de 2 estáveis. Minto, 2,5 de queda. Deu até uma virada, hein? Os yields de 2 estavam estáveis, agora caem 2 pontos base e meio. E os de 10 passam a devolver. Olha, pelo VIX o mercado não compra, pelo DXY em tese também não, pela curva de juros dá para dizer que tem gente comprando. Em relação às 7 magníficas, o mercado também não compra. Tesla tá caindo 4, Amazon quase 3, Meta 2,5, Google quase 2, Nvidia 4,20, Apple quase 2, Microsoft 1%. Como é que andam os índices acionários americanos? Você, Cá, conta pra gente. Vamos lá, então, dar uma olhada nos índices acionários nos Estados Unidos. A gente tem o S&P com queda de 1,38%, 5.484 pontos. Dow Jones registra perda de 0,88% aos 40.171 pontos. E Nasdaq perde 1,91% aos 19.170 pontos. E, Léo, aproveitando que eu tô com a palavra, tem leilão de Gafisa. O papel foi para leilão na máxima do dia a R$ 1,44. Mais cedo a gente teve a notícia de que a Assembleia da companhia aprovou um grupamento de ações na proporção de 20/1. Qual papel esse? Gafisa. Gafisa, ok. Bom, tínhamos 486 assuntos, ganhamos o assunto 487 e a Camila faz bem de trazer. São 10h19, Gabriel Junqueira, ficou pendente o teu destaque inicial. Ganhou mais um tempero pra tal. Pois não, bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Mercado hoje, né, bom dia. Porteiro do Enem, né, não tá deixando ninguém aí ter a sua movimentação normal, né, então bife no leilão, Gafisa no leilão, a turma toda ali indo para leilão que tá com mais volatilidade. Bom, falando um pouco de bife, né, que o pessoal perguntou, o que tá acontecendo com o bife? Bife aprovou o aumento de capital, né, então a gente tá vendo ali aquele direito de subscrição saindo do preço do papel, né? Então é como se fosse ali quase uma data X, né? Que a gente está vendo hoje no papel da BIF. É muita volatilidade, é um direito é uma subscrição de 2 bilhões de reais, então é bastante dinheiro que está sendo colocado aqui na estrutura de capital da BIF. Positivo, um dia mais volátil para as ações de BIF3 hoje, né? Não muda o direcional, não muda a tese de investimento, mas para quem gosta de operar volatilidade, tem aí umas oportunidades muito interessantes, até mesmo comentei ontem aqui, que a gente está vendo aqui algumas opções de BIF com mais de 80% de volatilidade implícita, o que é bastante interessante para quem gosta desses tipos de operações. Léo, não vejo nenhuma mudança estrutural no papel, porém, a gente tem que ficar atento aqui que essas movimentações de curto prazo, elas acabam fazendo um pouquinho de preço no dia a dia do pregão. Aí machucando, né? Então, BIF3, Minerva, com essa queda elaborada a partir da aprovação do aumento de capital. BIF3 saiu de leilão? Não, ainda não. Estava com 2,41% de recuo, cotado a R$ 5,74. A B3 olhou e falou, opa, já para leilão. Coutinho, graficamente, é a reversão? Não, ainda não, Léo. Olha só, pessoal. A gente já tinha feito esse FIBO aqui na semana passada. Primeiro, contextualizar o papel, né? BIF subiu um palavrão, saiu aqui de 3,44, foi a R$ 6,67 na sua máxima e faz aqui o que eu vou chamar de uma leve correção, né? Se você pegar e fazer uma análise do que caiu, vamos pegar a BIF da sua máxima até a sua mínima. Você está falando de uma queda de 16%. Palavrão? Grande, realmente verdade. Vamos pegar agora só a alta desse pivô, desse fundo até esse topo. Você está falando de um upside de
43%. Então, conta rápida, cai 1/3, tá? Então, ainda é altista. BIF faz uma correção, tá dentro de um pivô secundário de alta. Esse valor eu já tinha cantado para vocês, pit stop na casa de 5,43, cota 5,74. Quem tá comprado, eu falei lá atrás, eventualmente, se não quiser assistir toda essa queda, estopra para eventual recompra. Por enquanto, ainda tem mais espaço para cair. Teu ponto de inflexão é R$ 5,43. 10 horas, 22 minutos, mercado à vista, rolando firme no gramado e você acompanhando um Ibovespa que chega a 0,36% e baixa 134.606 pontos. O dólar, depois de 8 pregões consecutivos no negativo, avança, e avança 0,90%, R$ 5,706. Tem jogo pra gente monitorar. Vamos fazer o seguinte, a Central TC Investimentos chega e estrala. Guto Cerávulo tá pedindo passagem. Quer trazer uma assimetria e uma proteção via opções. Só se for agora, Guto, com direito a pensamento do dia para inspirar o feriadão de amanhã. E na sequência, Guto, anota aí pra você não se perder. O Gabriel Junqueira vai trazer leitura e destaques de Pomo 4, Isai 4, IGTI 11, Neo E3, Rani 3, Kepler Weber, JAL 3 e BRF S3. É maratona, meu garoto. Você vai ver aqui, nada como a juventude. O Gabriel na flor da idade. Vai, Guto! Eu acho que ele ficou a madrugada estudando. É só uma opinião. Vambora. Pessoal, eu comentei, né? A gente está fazendo uma compra especulativa de Petro em cima do suporte, em cima de R$30. Não quer perder. Mas eu falei, se perder a Zeda, Coutinho já até deu, né, objetivo ali bem mais para baixo. Eu vejo o próximo suporte, tá? 28. Então, o que acontece? Aqui, galera, é o seguinte, é se perder, tá? Em vez de você comprar uma put, estou trazendo uma coisa diferente, tá? Em vez de você botar dinheiro no mercado, você vai retirar dinheiro no mercado. O que você vai fazer? Você vai vender uma opção de compra. O que é isso? Você vende, né, essa call e aí você fica travado. Vamos lá, devagar por me entender. Olha só, se perder, né, agora tá 30 e 33, perdeu os 30, eu estou indicando a venda, né, da opção PE-TRE 291, a gente tem 11 pregões. Por quê? Quando você vende, né, ó, com o preço que está agora, o seu custo ele fica em R$28. Se vocês olharem no gráfico, é o próximo suporte e você fica travadinho. E ainda ganha uma taxa de financiamento de 1,60. Guto, o que é essa taxa de financiamento? A taxa é o seguinte, ó, o seu custo ele está em 28,07, tá? E aí o que acontece? O seu strike é 28,50. Se ficar acima de 28,50, você vai ser obrigado a entregar as suas ações. Então você está ganhando aqui 1,57. Em compensação, você está protegido 7,50. Quer entender um pouquinho mais sobre financiamento, sobre o básico de opções? Turma, entra no TC, procura o meu perfil, eu tenho uma aula completa com isso e não é só eu, tem diversos outros colaboradores com aulas interessantíssimas, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Todo gênio começou como otário que tomou na cabeça. A diferença é que ele aprendeu. E tem gente que ainda reclama do grupo de família. Brincadeira. Mano. Ô, Gutão, vai de novo aí, Guto. Bom, é através dos seus próprios infortúnios que uma pessoa se torna sagaz. Beijo no coração, bom feriado a todos. Olha só de onde saímos e onde chegamos, hein? Todo gênio começa como um otário que tomou na cara. A diferença é que ele aprendeu. E tem gente que ainda reclama no grupo da família. Oh, vai de novo, Gutão. É através dos seus próprios infortúnios que uma pessoa se torna sagaz. Espetacular, hein? Aí o rei dos céus, o rei celestial, Guto Cerávulo. 10h26. Eu queria mandar um abraço especial pro André Figueiredo. Ele é um ouvinte nosso, especialista em opções americanas e ontem conversou comigo, sugerindo um reforço conceitual, um fortalecimento de conceito que eu entendo ser bem relevante para você que nos acompanha. Eu aprendi ontem que, tecnicamente falando, chamar call de direito de compra é errado.
chama put, de direito de venda, também é errado. Olha que interessante o que o André dividiu comigo. Na verdade, a call é um contrato de opção. Se você compra uma call, este contrato te dá o direito de compra. Mas se você vende uma call, este contrato te dá a obrigação de venda. Então, tecnicamente, tratar uma call como sinônimo de direito de compra é equivocado. Porque eu posso vender a call. E aí ela deixa de ser um recurso de direito de compra e passa a ser de obrigação de venda. E o oposto a gente aplica a put. A put é um contrato de opção que, se comprado, te dá o direito de vender. Se vendido, te dá a obrigação de comprar. Então, bem importante aqui esse reforço conceitual e como os ouvintes mais especializados em determinadas classes de ativos ou derivativos, como é o caso, ajudam a gente a aperfeiçoar ainda mais a linguagem e o reforço conceitual. Bem legal, né? O André Figueiredo não participou da escolinha do Coutinho, mas poderia dar aula junto contigo. Perfeitão. E outra coisa, o quesito direito e obrigação, ele não tá no instrumento, ele tá na modalidade. Perfeito. Então eu tenho direito, quando você compra uma call ou compra uma put, você tem a obrigação na venda. Então assim, tá relacionado, muito bom, assim, tá corretinho. As pessoas elas acabam levando call e put. Isso. E na verdade é compra, direito, venda, obrigação. Fato. E aí é um cuidado de linguagem que a gente pode tratar aqui com ainda mais sofisticação da nossa cobertura. Bom, 10h28, estava esperando aqui, cozinhando um pouco o galo a partir da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, porque eu considero fundamental ver para onde o gringo vai nesta sexta-feira quase, né, entre aspas, já que a gente está na boca do gol de um feriado. Depois das 10h30, se prepare aí, hein, que até as 10h55 vai ser uma maratona com os destaques que o Gabriel Junqueira separou. Fechado? Olha só, 10 horas com 29 minutos, prestem atenção nesta fotografia aqui. Os yields de 2 anos depois do pronunciamento do Trump, no oferecimento de a culpa minha, boto em câncer. Pô, deixa o Biden dormir, né? O Biden tava tendo que trabalhar todo dia. Agora o homem saiu da Casa Branca e o Trump continua colocando na conta do Biden as dificuldades do mercado americano. Pois bem, depois que ele falou o que falou, os yields de 2 de fato passaram a fechar, 2 pontos base e meio. Os yields de 10 estão no 0 a 0, a 4,17%. VIX subindo quase 10, DXY avançando 0,23%. Dá uma olhada nos destaques de agenda, olha tudo que a gente já viveu. A K aqui, tadinha, tá voltando hoje pra cobertura. Ela já fez o equivalente a 4 manhãs TC News acumulados. Nós vamos ter no aftermarket Microsoft, Meta e também Qualcomm divulgando seus números na temporada de balanços dos Estados Unidos. No caso brasileiro, VEG já saiu, tá tomando passeio. Santander saiu, recuando. Irani também. Eu não lembro de a gente ter destacado Irani, Cá. Se você falamos, né? Você mencionou, Sim, ótimo a gente então. falou. 9,5, a dívida bruta foi divulgada, a gente pagou. Mesma coisa em relação às estatísticas de crédito, que a gente pode reforçar, e a PNAD foi divulgada. CPI na Alemanha, pagamos, praticamente em linha com o consenso, próximo a 2%. 9,15, o Galípolo participaria do Lift Day 2025. Participou, a Cá já separou alguns highlights, pode trazer pra gente. Já saiu o ADP, agora a gente olha aqui para a segunda coluna, já vivemos o PIB e o PCI do primeiro trimestre nos Estados Unidos. 10h45 vai sair o PMI de Chicago, daqui a 15 minutos. 11 horas sai o PCI americano de março e as vendas de casas pendentes. Putz a vida! 11h30, estoque de petróleo IA. 2 da tarde, o JDP Now do Fed de Dallas. 2h30, o CAGED, mercado formal de trabalho no Brasil. 9h30, PMI da indústria do Japão. Meia-noite, decisão de juros por lá. Olha o que está em jogo, amigos. Que dia! É para compensar o feriado de amanhã. É um programa que equivale a 2 dias de cobertura sem qualquer ironia. 10h30 e a abertura oficial do mercado americano mostra Tesla caindo 4,5%. Amazon 3,5%, Meta quase 4%, Google 2%, Nvidia 4%, Apple 1,25%, Microsoft 1,7%, Camila Nascimento. Olha os índices acionários aí, acentuando o viés de baixa. É você, cá. O S&P abre em queda de 1,56%, 5.474 pontos. Dow Jones perde 0,72% aos 40.236 pontos. Nasdaq recua 2,13% aos 17.083 pontos. E o Russell 2000 recua 1,79% aos 1.940 pontos. Léo. Obrigado, hein, cá. Temos 10 horas com 31 minutos e já imediatamente a gente mede o impacto da porta para dentro por aqui,
nós temos dólar avançando 1%, R$ 5,714. Cansou o dólar. O Ibovespa Futuro recuando 0,13. Ainda é resiliente esse Ibovespa Futuro. O Ibov à vista também 0,13% de baixo, gente. Não é nada. Coutinho no gráfico. E aí se prepara, Gabriel. A tabela vai ser intensa aqui com muitos assuntos. Vai lá, Coutinho. Bora. Bom, dólar subiu. Passou aquele nosso ponto de inflexão a R$ 5,704. Resolveu inflexionar na linha laranja, que é aquela resistência lá do diário. Então olha só, de onde o dólar estava para onde foi. O dólar a priori está embaixo do 718, mas está querendo subir, já denota pavio inferior, ou seja, força compradora. Logicamente é o candle atual, então a gente desconsidera. Mas, enfim, novo ponto de inflexão, day traders comprados de plantão, atento 718 para possível correção. No caso do índice, o índice está aqui refibado, coloquei as setinhas aqui para ajudá-los. Você tem um ponto de inflexão no 137, 146, que denota venda, e se subir, o mais conservador, a 137, 650. Nota que no de baixo, esse a 145, o índice ele já faz pavio superior. Então, de novo, day traders de plantão comprados em mini índice ou índice cheio, atento. Vamos lá, Gabriel, bora trabalhar. Começando com VEG, queda de mais de 9%, R$ 45,88. Assumindo que você não se aprofundou tanto nesse resultado em comparação com outros, arrisca dizer se é oportunidade ou faca caindo, ficamos de fora? Bom, vamos lá, Léo, né? A VEG ela reportou os resultados do primeiro trimestre de 2025 em linha com as expectativas de alguns sell-sides, porém abaixo do consenso do mercado, né? A receita líquida foi de 10 bilhões de reais, o que é 26% de aumento no ano contra ano e 7% abaixo no trimestre contra trimestre ali. Supera um pouquinho o que o BTG estava imaginando, porém abaixo do que o mercado estava imaginando, né? O EBITDA acabou ficando em 2,2 bilhões, 23% no ano contra ano, margem de 21% em linha com as estimativas, mas de novo, inferior aos outros trimestres, então 21,6% de margem EBITDA contra 22% no primeiro trimestre de 2023 e também 22% no trimestre anterior, no ano de 2024, Léo. Então, a verdade é que VEG aqui mostra uma tendência de resultados um pouco piores do que o que a gente estava vendo, né? Então, apesar do resultado não ter sido ruim, não ter sido um resultado horroroso, né? Mas é um resultado que ele mostra uma tendência de piora, e aí a gente sabe como o mercado é, né? O mercado ele gosta de precificar o futuro quando ele vê uma tendência de piora, principalmente quando a gente olha o indicador do ROIC, Léo, que é um indicador que está comprimindo. Se eu falasse para você que a empresa entregou um resultado de ROIC de 33% e está caindo 9% no mercado, a gente não ia nem acreditar, né? Porque, um ROIC de 33%, né? Um retorno sobre o capital investido de 33% é muita coisa. Mas se eu te falar que de 33, ele saiu de 39, 40% para 33, comprimiu 7%, aí já começa a fazer essa tendência do mercado, que é um pouco do que a gente vai falar também em Kepler Weber no resultado. Mas o que a gente vê nesses números de VEG o resultado em si não foi ruim, porém a tendência nos mostra uma piora considerável dos números, Léo. No gráfico, Coutinho, VEG 3. Em cima de um suporte, 45,79, eu estava desenhando algumas coisas aqui para entender. VEG cai da sua máxima 28%. Essa região de R$ 44, R$ 45 reais é uma região de compra, ainda que sem figura gráfica. Só que, e aí para aqueles que gostam da faca caindo, eu tenho um ponto de compra em VEG, tá? Então é uma operação especulativa, compra especulativa sob suporte. Coloquei um stopzinho aqui de R$1, então a compra, praticamente a mercado, R$ 45,79. Seu suporte, menos R$ 44,74. Então, quem gosta desse tipo de operação, de novo, entrada pequena, né? Ou seja, baixa alavancagem, compras sucessivas, preço médio positivo. Para quem gosta de operações alavancadas, VEG é uma opção. No pique, Gabriel, senão não dá tempo, vamos separar uns 40, 45 segundos de análise para cada um desses papéis. Pomo 4.
Bom, Léo, vamos lá. Pomo 4, né? Resultado fraco no primeiro trimestre de 2025, EBITDA recorrente 9% abaixo do consenso, refletindo um mix de produtos menos rentáveis. A receita ficou estável em 1,7 bilhões, com aumento de 8% nos volumes, compensando uma queda de 6% nos preços médios, devido aí a maior participação de micros e fretamento, né? O EBITDA recorrente caiu 6% para 272 milhões, a margem comprimiu 1,4 pontos percentuais e já atingiu 16,2%. Né? Então, não foi um resultado muito bom da Pomo aqui, aumentou a alavancagem mesmo que ligeiramente, aí 0,8 vezes para o anterior que era 0,7. A empresa acaba aguardando o novo programa Caminho da Escola para o quarto trimestre desse ano, para ver se a gente consegue melhorar esses resultados, Léo. Tá bonito o gráfico, hein, Coutinho? Tá bonitão, assim, Pomo, ele é baixista na sua essência, tá? Mas se você pegar o curto prazo, que seria praticamente o mês de abril, Pomo só sobe. Saiu de R$ 5,79, deu uma espichada, cota R$ 7,24, sobe 5,23%. Nesta configuração, Pomo tem uma inflexão, que é um ponto de venda, a R$ 7,39. Então, por favor, fiquem atentos. Quem está comprado, extremamente bem comprado. Se você pegar o upside do papel desde a sua mínima, você está falando de 25% de alta. ISAI 4, Gabriel Junqueira. O ISAI 4, Léo, apresentou resultados operacionais sólidos no primeiro trimestre de 2025, com crescimento de 2,1% na receita líquida, o EBITDA ajustado em linha também, 3,7% de crescimento. Os destaques positivos foram os reajustes pelo IPCA e os projetos de reforço e melhorias que conseguiram também entregar um bom resultado operacional para a empresa. Os custos caíram 5%, positivo também, o que ajuda uma expansão de margens. Porém, Léo, o que a gente viu aqui foi uma ISAI, que é uma empresa de transmissão, querendo pagar mais dividendos do que o seu fluxo de caixa operacional, e quando ela paga mais dividendos do seu fluxo de caixa operacional, ela aumenta a sua alavancagem em 4,4 vezes tri contra tri, estourando o covenant da dívida com o BNDES. Vai precisar pedir arrego para o BNDES, a ISAI, senão ela vai ter problema na sua dívida, Léo. O Ibovespa vira o jogo, passa a atuar no campo positivo, convoca o trio Los Angeles e retoma os 135.100 pontos. Que beleza para quem tá comprado, hein? Forte a resiliência do Ibov, impressionante. No gráfico ISAI 4, olha o Zé Comprinha aí, feliz da vida. Vai, Zé Comprinha, vai! Obrigado, Zé Comprinha. Você, Coutinho. ISAI lateralizado sob resistência. Nota que a formação gráfica ela é benéfica. Apesar do candle de desaceleração de ontem. Ativo lateralizado, não precisa zerar correndo. Só coloca o stop. Ameaça envelope de alta, ameaça manutenção altista. Direto com o Gabriel, que volta a falar com a gente. Agora olhando para IGTI 11, a Iguatemi no radar, Gabriel. Bom, Iguatemi, Léo, bons resultados operacionais, same store sales, métrica que a gente sempre fala, Léo, quando a gente fala de empresa de varejo, importante falar de same store sales, a métrica que mostra as vendas nas mesmas lojas, consolidação e maturação de lojas, o que é perfeito para as empresas que têm que apresentar um crescimento e uma melhora nos seus resultados. Same store sales de 7,5% no ano contra ano, crescimento real de aluguéis em 290 bips sobre o IGPM, ocupação de 96,6%, e uma inadimplência baixíssima aqui de 1,4%. Receita líquida de 330 milhões, aumento de 8% no ano contra ano. Você teve um aumento nos aluguéis, aumento nos estacionamentos, aumento na parte de varejo, e tudo isso trouxe aí para a IGTI um bom resultado. Até a tese dela segue sendo sustentada por um portfólio extremamente premium, crescimento operacional e um valuation atrativo. A gente está falando de aproximadamente 500 bips de spread sobre a NTNB de 10 anos de duration, Léo. E um lindo gráfico com envelope de alta, claro, Coutinho. Agora é só aguardar. 20,38, lateralizado, o envelopão já está desenhado. Quem está comprado está bem comprado. Próximos objetivos de Iguatemi 21,07. Objetivo final, pelo menos, desta movimentação, 21,52. O ativo tem 40 de vol, 60, 70 centavos de stop loss. Compras, não faria. Vou deixar só como a critério. O destaque final no primeiro bloco do que separou o Gabriel Junqueira passa por Neoenergia.
Bom, Neo Energia surpreendeu positivamente no primeiro trimestre de 2025 com EBITDA ajustado de 8,7% acima da expectativa do mercado, mostrando um crescimento de 1,8% no ano contra ano, sustentado por um melhor desempenho nas distribuidoras, em especial a Electro, e custos não gerenciáveis também melhores, Léo. A margem bruta acabou ficando ali 5,4% acima da projeção também, os custos vêm também sendo controlados, o que mostrou um resultado de Neo E3 muito bom. No gráfico, Coutinho. O ativo tá lateralizado num monte de resistência. Então, assim, hoje deu uma bela espichada, 4,16, desacelerou ontem. Se eu fizesse esta análise ontem, eu seguramente teria falado para zerar e colocar o stop. Hoje, ok, né? Ou seja, zerou, ficou com metade do stop, metade da operação subia. O ativo cota 22,80, você tem duas resistências, 23,06 e 23,20. Nota, a menor tem menos força, a mais longa tem mais força. Quem está comprado, ok, bem comprado, envelopezinho de alta. A priori pode ficar, só cuida dessa região do 23,06 ao 23,20. Objetivo, 24,60, 24,74. 10 horas 41 minutos. Bom, é o seguinte, PMI de Chicago lá nos Estados Unidos em 3 minutos. Daqui a pouquinho inauguramos mais uma cobertura especial. Vamos ver se a gente consegue aprofundar com o Gabriel até este PMI. RANI 3. Os papéis de Irani é o setor especificamente voltado para celulose, mas com foco doméstico, diferente de Suzano, de Klabin. Olha aí os papéis de Irani, que beleza de gráfico. Vamos lá, Gabriel, no pique. Bom, Léo, o Irani entregou um sólido resultado no primeiro trimestre de 2025 com EBITDA de 136 milhões, 14% maior no ano contra ano, 12% acima das estimativas do mercado, impulsionado por volumes melhores e preços também melhores, além das suas reduções de custo, né? Então o papelão ondulado foi o grande destaque, 2% acima no trimestre contra trimestre em preço líquido, e os embarques também 6% acima nessa coisa aqui, no papelão. O custo com papel reciclado, porém, subiu um pouquinho, 82% no ano contra ano, e pressionou um pouco as margens. Eu queria pedir para a Camila espelhar aqui para mim o gráfico que eu tinha separado, né, no post que eu fiz na plataforma do TC, que esse gráfico ele é muito bom e ele é muito ilustrativo do que a gente vê em Irani, né? Então, Irani é uma empresa que ela tem os seus ciclos de investimento e maturação dos seus investimentos. Aqui a gente consegue ver um spread entre o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e o KD, que é o custo da dívida, né? Então, o custo que ela toma esse dinheiro emprestado no mercado. E você consegue perceber claramente, se a gente até pode fazer uma análise depois com o preço da ação, que nos momentos que esse spread aumenta, são os momentos em que o preço da ação tende a ter uma tendência de alta mais clara. Então a gente vê que até aqui de 2020 a 2022, você teve um aumento do preço de Irani, então você teve um aumento desse spread, o que mostrou que a empresa estava remunerando muito bem o seu acionista, né? Então investindo o seu dinheiro com um spread muito mais significativo ao custo de captação. Depois que você teve a maturação do projeto Gaia, você teve uma compressão dessas margens, então você chegou a um ponto aqui em que a margem chegou extremamente comprimida, e a partir desse resultado a gente já vê um aumento de 0,5 ponto percentual no spread de custo de captação pelo valor do dinheiro investido, né? Então a gente pode estar entrando aqui na Irani num ciclo em que ela vai melhorar o retorno para o seu acionista, como a gente pode ver nesse gráfico do resultado divulgado pela própria empresa, né? Esse gráfico está no release de resultados da própria Irani. São 10h44 no pique, Coutinho, porque tem PMI e uma azedada que deu nos Estados Unidos. O VIX já está disparando mais de 16% ou 17%. Coutinho. Pessoal, comprado em Irani, atento, 8,12 é um ponto de inflexão, o ativo cota 8,11. Então aqui, mesma coisa, mais conservador, zera metade, stop a diferença, deixa subir. O objetivo final, 2,854 com 865. VIX a 15,15% de estresse, 27,82 pontos. Yields de 2 e 10 anos voltam a fechar. E o DXY sobe 0,20. Com este tempero, com esse contexto, com essa atmosfera, nós inauguramos mais uma cobertura especial, desta vez focada no PMI de Chicago, que tem a sua divulgação exatamente neste minuto. Às 10h45 era a previsão. E aí, por onde você acha que a coisa vai? Hoje nós estamos diante de um roteiro perfeito para apertar o botão de venda lá nos Estados Unidos. O JOLTS veio mais fraco ontem, o ADP veio mais fraco hoje, a média do PIB veio mais fraca do que se imaginava no primeiro trimestre, a média da inflação também no mesmo período, janeiro, fevereiro e março, veio mais forte do que se imaginava. Não houve alento. Será que o PMI consegue ser um contraponto ou vai reforçar a ideia de fraqueza? A Camila Nascimento nos conta.
PMI veio fraco, abaixo do esperado, ficou nos 44,6 pontos. A expectativa era que o PMI de Chicago em abril ficasse nos 45,9 pontos e registrou uma desaceleração em relação ao dado do mês anterior, quando o PMI de Chicago ficou nos 47,6 pontos, Léo. Gente, já estávamos com uma foto abaixo de 50, que é, portanto, de retração, em 47,6. Imaginava-se uma deterioração. A deterioração é pior do que aquela que estava sendo imaginada. Então saímos de 47,6, vamos a 44,6. São 3 pontos a menos e a ideia de retração e contração da atividade encorpando. Em tese é mais lenha para fogueira, né? Para o fogo continuar ardendo. O VIX chega a quase 28 pontos, DXY 0,20 de alta. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Tesla, 6% de pancada. Amazon, 4% de porrada. Meta, quase 4% de escorregada. Google, 2,7% de tropeçada. Nvidia, quase 4% de... E agora, garotinho? Tortada. Apple, quase 2% de emoção. E Microsoft, recuo de 2%, ou seja, 2% de recuada. Às 10h47, as 7 magníficas mostram que o apetite pelo risco só diminui. A busca por proteção só aumenta. E isso ajuda a explicar a fuga para os títulos da dívida americana. Mas eu não quero chamar atenção só da dívida americana. O que está acontecendo com o euro, por exemplo? Olha o euro. Ele ainda está perdendo para o dólar, mas já perdeu bem mais, né? Agora a derrota é só de 0,14. Vamos pegar as moedas fortes? Olha o que está acontecendo. Exceção feita ao franco suíço. O dólar consegue ganhar de todas as moedas, mas o franco suíço está derrotando o dólar. A busca por proteção voltou a encorpar. Agora dá uma olhada no ouro. Olha o ouro aqui, ó, reduzindo as perdas. Recuo de 0,23. De repente, pode haver uma virada do ouro, a gente fica atento. E o Bitcoin cai 0,63% a 93.737 dólares. Daqui a pouco tem o Alex Martins de volta na faixa das 10h50, 10h55, para a gente repercutir também este PMI de Chicago. 10h47, da porta para dentro. Olha, o Ibov tem que ser guerreiro mesmo para driblar o mau humor. E está conseguindo, 0,17% só de baixa. Quanto é que os índices acionários americanos estão caindo, por exemplo, hein, cá? Vamos dar uma passada, então, lá pelo exterior. A gente tem o S&P 500 nesse momento com uma queda de 1,90%, 5.455 pontos. Dow Jones perde 1,56% aos 39.894 pontos. E Nasdaq cai 2,39% agora aos 17.043 pontos. O Russell 2000, índice de Small Caps, cai 2,41% aos 1.931 pontos. E registrar também leilão de Pomo 4, Marco Polo foi para leilão com alta de 6,54%, na máxima do dia aos R$ 7,33, Léo. 10h48 para o Gráfico Coutinho, é você, dólar e índice Brasil na repercussão dos dados. Vamos lá, pessoal. No caso do índice, o índice ele permaneceu naquela resistência a 1,37,140. Lembra que eu coloquei duas, mais agressiva, mais conservadora. Então, a priori, dá uma estacionada. Mantenha o seu viés baixista. O dólar também estacionou. O dólar chegou a varar aquele nosso 704. O dólar ficou restrito naquela linha laranja, que é a resistência do diário ao 718. E agora o dólar começa a arrefecer. Como aqui é um ponto de inflexão, eu imagino que o dólar deveria começar a cair a partir de agora. 10h49. Obrigado pela audiência de todos vocês. Eu estou um pouco revoltado, tô pistola. Coutinho e Camila vão precisar me segurar aqui, porque nós estamos falando com quase 2.900 pessoas e só temos 1.590 likes. Pelo amor de Deus. Oh, por favor, né? Coutinho, dá um esculacho aí, velho. Pessoal, se vocês não se importarem, o Leozinho hoje, eu não sei se vocês viram, né? O Leozinho hoje, mas ele tá aqui firme, Cami, linda, de óculos, todo mundo... Pessoal... No like, pessoal, por favor, vamos lá. Dedo no like para deixar o Leozinho feliz, o meu moreno com bíceps dourado feliz. Dedo no like que nos ajuda bastante, tá bom? Ele gosta. Bom, nós temos, com esta convocação do Coutinho, saímos de 1.580 para 1.650. Mas acho que tem que ser mais, pô. Ainda mais antes de um feriado. Muito obrigado. Como a Leila Rodrigues coloca, não custa nada dar o like. A dona Lindu... Que voz? Tá se referindo à sua, Coutinho. Essa comigo não morreu. A vovó investe. Desculpa. Não, ainda já perdi o comentário.
O Anderson Lopes, cadê a Fiboninha? A Fiboninha tá chegando. Eu só preciso antes dar o destaque final pro Gabriel Junqueira. Bom, Gabriel, é como eu tinha antecipado, né? Não teremos tempo de tudo. Você ainda separou Kepler Weber e tem um pouquinho de JAL 3 e BRF S3 no seu radar. Por onde você vai para sintetizar e a gente se despedir? Bom, Léo, queria falar um pouco de Kepler Weber, porque eu acho que esse resultado da Kepler, ele é um resultado bem didático, assim, de algumas coisas que a gente precisa comentar, né? Então, se eu falasse aqui para você que a empresa entregou 28,8% de ROIC nos últimos 12 meses, e que ela está caindo 4% depois de um resultado desses, eu seria taxado de maluco, né? Porque a verdade é que 28,8% de ROIC é bastante, né? Um ROIC bem significativo. Porém, quando a gente fala que a empresa saiu de 43% no primeiro trimestre em 2024 e 34% no quarto trimestre de 2024 para 28,8%, aí a coisa muda de figura, né? Então, o que a gente está vendo na Kepler Weber é uma situação muito semelhante ao que acontece na WEG. É uma tendência de piora dos resultados que atrapalham a performance das ações. Apesar do resultado em si não ter sido ruim, quando você olha os números propriamente ditos, eles não foram ruins. Porém, você teve redução em todas as linhas da DRE. Receita caiu 6%, EBITDA caiu, margens foram comprimidas, a rentabilidade foi menor, a alavancagem aumentou, a posição de caixa líquido diminuiu metade do valor. Então, assim, tudo isso somado, você olha para uma tendência muito ruim de uma empresa que vem apresentando números cada vez piores. A pergunta que fica é, onde é o fundo? Pegar a faca caindo não é uma coisa muito aconselhável a se fazer, porque nunca a gente sabe quando que vai ser o fundo. A administração da empresa, ela coloca nesse release de resultados que esse desempenho foi afetado por 3 grandes fatores: quebra de safra, queda nos preços e elevação dos juros, que aqui volta a gente a dizer, né? Ninguém constrói silo à vista, né? Então todo mundo toma financiamento para isso. O dinheiro está caro, está difícil de tomar financiamento. O agricultor está gerando menos caixa, está menos animado, está comprando menos. Então tudo isso somado traz para Kepler Weber um ambiente macro muito desafiador. É uma empresa incrível, uma empresa extremamente necessária no nosso país que tem déficit de armazenagem, porém os números financeiros, eles não estão falando um português muito bonito, né? Eles estão falando um português mais complicado, e aí eu prefiro deixar ali a Kepler Weber fazer uma figura de reversão um pouco melhor para que a gente possa montar uma posição nela, Léo. Obrigado, Gabriel, ótimo feriado para você, até a próxima. Eu que agradeço e fica o convite aqui para vocês acompanharem a gente no almoço de negócios aí desde as 2 da tarde com o Vini, que a gente tem uma entrevista bem legal hoje, viu? Valeu, bom feriado a todos. Ô, Gabriel, mas peraí, agora vai até o final. Quem que é o entrevistado? É o Fernando Bento, muito interessante, Léo. A gente vai falar de macroeconomia, a gente vai repassar esses balanços, até porque é legal a gente repassar depois, quando o pregão deu uma consolidada com as ações, né? Ontem mesmo deu uma repassada com Medina à tarde. A gente fala de manhã, depois fala à tarde, vai vendo o que vai acontecendo ao longo do dia, acompanha os calls de resultados das empresas. Então, isso é o complemento da análise para quem está ligado aqui na TC News, né? 10h54, um abraço no Gabriel Coutinho, os pedidos da audiência. Muita gente pedindo Bitcoin, capricha e vai. Bora lá, bit na tela então, pessoal. Deixa eu trocar, que eu tava em Kepler. Kepler, só para fechar o resultado, baixista, tá na parte inferior do gráfico, denota uma região de compra ainda sem figura gráfica. Quem tá comprado, por favor, atento, porque eu posso ter um fundo. No caso do Bitcoin 93.432 dólares. O Bitcoin ainda não muda a tese, né? Então você tem aqui um grande sobe, lateraliza. O Bitcoin cai. A queda dentro do envelope, sem problema nenhum, ainda mantém o cunho altista. O fundo, 92 mil dólares, para a gente começar a falar que essa figura azeda. O oficial, 91 mil dólares. Objetivo do Bitcoin, 99.607 dólares. Olha quem chegou. O Moreno. O que tem o Moreno, meu amor? É um mala. Ele é um mala? Jura? Olha, isso é o mais alto grau de sobriedade da minha filha. Não é sinceridade, é sobriedade. Da minha filha. Ele é um mala, a menor dúvida. 10h55, vamos lá, mais pedidos da audiência antes do Alex Martins, que já tá na sala operacional. Ó, aqui, quem é membro do YouTube tem preferência para pedir, hein?
O Alibaba volta a falar de VEG, porque acentuou o viés de baixa. Quem tá querendo ter VEG na carteira, espera até quando essa baixa, hein? VEG 3, compra especulativa sob suporte, 4579, cota 4516, stop 4474. Da forma que tá baixista, né? Ou seja, eu tracei um pivô de alta num longo canal de baixa, só para pegar essa reversão. Até onde vai, respondendo o Leozinho, 42,65. Muita gente que se expõe ao ouro através de Aura 33, quer informação. Aura 33 na tela. Essa tá bonitona, sobe, lateraliza, sobe. A segunda lateralização me desagrada um pouco, porque para começar a lateralizar ela teve que cair, então isso destoa um pouco a figura. Pode ficar comprado sem problema nenhum. Novas compras, eu sendo mais conservador, acima de 3,992. Para azedar essa formação toda, a perda de 3,577. O Torresmo Milanesa é membro do YouTube e tem preferência, pede Pomo 4. Pomo 4. Pomo tava em leilão. Pomo com M. Pomo 4. Pomo tava em leilão. Vamos ver se saiu. Saiu. O ativo cota 7,29. A gente já falou dele no dia de hoje. Ficar bastante atento. O upside máximo, que é a venda no sentido de encerramento, é 7,39. Rivotril de quer Cogna. COGN. Double clique nesse cara e zoomzão. Vai bem, obrigado. Deixa subir. Sobe, lateraliza, rompe agora R$ 2,54. Objetivo, manutenção, R$ 3,04. 10 horas com 57 minutos. Coutinho, meu parceiro, que semana que não acabou, hein? Na sexta-feira nós estamos de volta. Obrigado e até lá. Tchau, lindão. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Bom dia. Tchau, Fiboninha. Papazinho. Bom descanso. Oi, meu amor. Quero Coca-Cola. Vamos lá na... Isso é um perigo. Isso é um perigo. Ô, Léo Pinheiro. Não, né, Léo Pinheiro? Assim você me quebra, né? Tem um princípio tem um princípio educacional aqui, Léo Pinheiro. Faz isso comigo, Léo Pinheiro. Tchau, Coutinho.